ND10 Podcast. Nunca deixe de sonhar. Sejam bem-vindos a mais um episódio do ND10 Podcast. Nosso 5º episódio já, olha isso, que bênção, gente. A gente tá muito feliz, mais uma vez, de poder estar trazendo uma pessoa incrível para vocês. Antes da gente começar, eu quero, por favor, solicitar para vocês se inscreverem no nosso canal, ativar as notificações, compartilhar o nosso perfil, os nossos conteúdos, curtir bastante, comentar, interagir com a gente, por favor. Porque a gente tá impactado com tudo que vem acontecendo em nossas vidas, dentro aqui do nosso podcast. Hoje é mais um dia que eu estou extremamente feliz, porque é uma pessoa que foi conectada aqui para estar junto com a gente. Antes de começar já a falar sobre essa pessoa maravilhosa, quero fazer aqui um agradecimento ao último episódio, por tudo que vem acontecendo. Nós estivemos aqui com um ser humano incrível dentro do esporte, o senhor Ademir da Guia, o divino, o maior ídolo da história do Palmeiras. Enfim, essas pessoas que Deus está colocando aqui para motivar vocês a acreditar nos seus sonhos, está sendo espetacular, pessoal. Então, por favor, vão lá, assistam bastante também o episódio do seu Ademir, para depois, no próximo episódio, vão assistindo como uma série mesmo. Vocês entrarem aqui nesse dia incrível e histórico de hoje, que eu tenho certeza disso. Fazendo aqui uma apresentação dessa pessoa, como posso descrever? Eu falo pra ela, eu falo, não, pelo amor de Deus, não fala isso. Eu falo que ela é um Einstein dessa geração. Quando eu tava conversando com ela a primeira vez, eu falei, doutora, você é um Einstein. Eu tô falando com uma criadora aqui incrível. Ela tem um método que ela criou pra gente, assim, pras pessoas que têm dores crônicas, a enxaqueca. Ela é uma fisioterapeuta renomada, ela é palestrante, ela ensina os fisioterapeutas nesse método dela. Ela tá mudando algumas, vamos se dizer, mexendo, como a gente tá conversando aqui nos bastidores, com um sistema aqui da medicina. Ela tá vendo com métodos inovadores, e vocês precisam conhecer essa pessoa. Essa pessoa maravilhosa que eu estou falando aqui é a doutora Renata Massaia. Seja muito bem-vinda, doutora. Prazer, obrigada pela introdução todinha. Tiro, doutora, já falei. Sem doutora. E vamos falar um pouquinho, né? Mostrar um pouquinho o método também. Como você falou, me conhecer um pouquinho. Eu falo normalmente mais sobre a fisioterapia. Sim. Vamos falar um pouquinho sobre Brim também, né? Claro. Já agradeço mais uma vez por você ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço. Já falei, a sua parceria tem muito fruto aí para dar, né? Quando a gente se conectou realmente, eu senti muito isso. E é justamente isso, nunca deixar de sonhar em todas as nossas áreas da vida. Então é por isso que a gente vai trazer. Eu sei que você trouxe muita coisa de futebol, muita coisa de esporte. A gente não foge muito, porque a fisioterapia também tá ligada ao esporte, mas a questão da dor tira muitos sonhos. Então eu acho que é aí que a gente se conectou de verdade, e eu acho que é aí que a gente vai levar por aí. É isso, conectado. Eu tô vivendo isso, pessoal. Deus conecta pessoas, assim. Deus conecta pessoas, acreditem nisso. E a doutora foi uma pessoa conectada por Deus. Eu recebo muito isso como um bênção na minha vida, a vida da minha família, porque através do nosso trabalho, que eu falei, já são frutos do nosso trabalho, Deus nos aproximou dessa pessoa incrível. A doutora nos procurou, compartilhando assim, sobre sonhos, já compartilhando sobre o seu trabalho. Quando eu recebi aquela mensagem, eu falei, meu Deus, uma pessoa desse tamanho, conhecendo o nosso trabalho, se identificando e se conectando ao que a gente tá levando, a nossa visão, sabe? Através do episódio da Nath Potilha, a Nath também que trata lá a gente vai falar também sobre o Instituto Massaia com o Dr. Marcelo lá sobre fisioterapia. Ela assistiu o nosso episódio, se encantou e se colocou à disposição para nos ajudar, olha isso. Entende? Por isso que eu falo, a gente acredita em nossos sonhos, Deus nos entrega muito mais. E hoje estamos aqui para compartilhar de sonhos, compartilhar essa história incrível da doutora, que é de grande exemplo, e a gente vai ter bastante ensinamento aqui, pessoal. Eu tô bastante curioso para conhecer mais esse mundo da fisioterapia, sobre as formações da doutora, o que ela faz, vocês não podem perder e tudo mais, assim. A doutora tem histórias, assim, incríveis dentro da fisioterapia científica e leva pro lado espiritual também. Enfim, a gente vai falar de muita coisa aqui, doutora. Na verdade, você falou da Nath, né? Me chamou muita atenção realmente da Nath, porque eu falo que a Nath é um ser iluminado, assim, é absurdo. Quando a gente conheceu ela na clínica, que ela fez tratamento todinho com meu irmão a primeira vez, né? Primeiro joelho. E
não tenho o que falar dela, né? E tudo que ela faz chama atenção. Sim. E me chamou muita atenção, realmente, porque eu assisto tudo que ela faz. Aí eu falei, não vai parar por aí. Não é à toa que as coisas aparecem, né? Então, por isso que eu te mandei mesmo a mensagem. E foi de coração. Pra gente estar aqui, conversar, bater esse papo e abrir mesmo. Eu recebi totalmente, doutora. E uma honra poder, eu falei... Prazer meu. Uma honra poder ter nos aproximado e conhecer um pouquinho mais da sua história. E hoje a gente tá aqui para conhecer muito mais e compartilhar aqui com o pessoal. Eu quero começar a falar, lógico, que nem a gente tá conversando sobre a doutora Renata. Só que antes de doutora... Só a Renata. A Renatinha. Aquela Renatinha pequenininha. Você é natural aqui de São Paulo, né, doutora? Sou daqui de São Paulo. Tenho 41 anos, né? Sou fisioterapeuta. E vim de uma família não de médicos, mas de área médica, né? Tenho 2 irmãos. O mais velho é o Fernando, que é dentista, e o Marcelo, que é fisioterapeuta. E hoje trabalhamos todos juntos. Apesar do Fernando atender também em outras clínicas, né? Ele faz parte de implante e tudo. Mas temos o Instituto Massaia hoje fixo mesmo, com os três atendendo juntos. Que era o sonho do meu pai. Então começou tudo também com o sonho do meu pai, de ter todo mundo trabalhando junto. E então, aí antes da gente chegar lá no Instituto Massaia, lá na frente, que é incrível o trabalho de vocês, conta lá da Renatinha, da infância de vocês, dos 3 irmãos. Os 3 irmãos. Também já sou apaixonada pela mãe da doutora, que ela já compartilhou assim, a mãe da doutora é aquela que sonha, que acredita em muito. Ela, quando conhecer mais o nosso trabalho, eu acredito que ela vai se identificar bastante também. Por isso que a doutora, você viu que essa família são baseadas em sonhos. Por isso que eu falo, pessoal, nunca deixe de sonhar, porque olha o que esses seres humanos estão fazendo através da medicina, ajudando as pessoas a continuarem a sonhar e até mesmo realizarem sonhos, sabe? Então, é incrível. Como foi a infância de vocês, a introdução, assim, a educação do pai de vocês? Olha, junto, o crescimento. Fazendo hoje o devocional diário, né? Justamente a palavra foi gratidão. Eu tinha certeza que você ia perguntar de família. E eu falei, acho que a primeira coisa que eu tenho que justamente agradecer hoje é a família. Final de semana, meus pais acabaram de completar bodas de ouro, 50 anos de casado. Então, hoje em dia é mais incrível ainda, né? Porque o pessoal perdeu muito essa relação de família, de base estruturada mesmo. Então, eu só tenho que agradecer. Não tenho... Graças a Deus mesmo, nunca passamos dificuldade. Sempre foi um lar muito unido, muito amor. A gente brinca que é a grande família, porque realmente é perrengue e sai briga todo almoço, todo encontro. Mas também muito unidos. Então até hoje, minha mãe faz questão de sair todo mundo junto, de viajar todo mundo junto. Então eu acho que isso marca pra gente essa questão de cultura. E a gente traz muito isso pra clínica. A gente vai falar depois, mas assim, traz muito esse ambiente familiar pra dentro da clínica também, né? Que legal. De amizade, de atender. E minha mãe é de receber 500 pessoas dentro de casa e tá tudo certo, sabe? Assim, só de você ter falado um pouco da sua mãe pra mim, já fiquei... Nossa, ela é incrível. A gente lá em Itatiba, que agora eu moro em São Paulo, em Itatiba, né? Eu sou daqui de São Paulo. Mas desde a pandemia a gente foi pra Itatiba. Então eu fico nesse indo e vindo. E meus pais agora estão lá direto. Então... Fica lá. E minha infância inteira foi lá. Então, tive essa coisa de aproveitar, de brincar na rua. A sua infância já foi lá em... Foi porque férias e feriados, a gente passava todos os finais de semana lá, né? Em Itatiba já? Itatiba. Já é enraizado em vocês, já. Mais de 40 e poucos anos. Meu irmão tinha um ano. Então, entendi. Então, a gente sempre teve, assim, em casa lá, né? Meus pais sempre quiseram ter uma casa no interior. E aí foi... Então, a infância toda, a gente já teve essa infância da rua, né? De brincar no condomínio, brincar na rua. Legal. Logicamente, com 2 irmãos mais velhos, a gente vai pro futebol, a gente vai pra cena das brincadeiras, né? Um pouquinho mais brutas, né? Então, não tem muita aquela delicadeza assim. A princesinha da família teve que ficar inserida ali nos 2 irmãos. Exatamente. Então, teve essa família brincando muito. Futebol é total. Por isso que me chamou a atenção também o podcast. Então, futebol tá na veia de todo mundo. Meu irmão trabalha com isso, mas é o único ovelha negra da família, mas todos também gostam muito. Então, foi uma infância assim, brincando. Que bom, que gostoso. Você falou de pontos cruciais, assim, na família. Carinho, amor, brincadeiras, atenção, união. Exatamente. Então, essa é a nossa base, né? A base pra nossa vida é isso. Infelizmente, não são todas as pessoas que têm isso. Sim. Mas a gente crê que a gente tem esperança para que as pessoas, se não são acolhidas dentro de casa, entendam que tem um maior que cuidam da gente, que colocam pessoas para cuidarem da gente,
Que bom, Rick. Gostoso saber, assim, sua infância no interior, com seus pais. Então, você já foi crescendo com seu pai já dentro da medicina. Já, meu pai sempre trabalhou na área médica. Na verdade, com vendas, né? Mas sempre trabalhou na área médica. E eu acho que essa base estrutural e base, vou dizer assim, até cultural, vem muito dele e da minha mãe. Minha mãe era professora de alfabetização, né? Foi professora dos piquitiquinhos. E meu pai sempre trabalhou na área médica. Então, essa coisa de, vai acompanhar, vai pra uma entrevista, e, né, se arruma bem, fala assim, sabe se portar. Minha mãe, aquela coisa de professora, mas sempre foi muito brincalhona. Eu ia muito com a minha mãe dar aula, minha mãe dava aula pra prefeitura. Então, por diversas vezes, vi minha mãe invadindo, entre aspas, mas entrando em favela pra buscar aluno, não tem tênis pra ir, ela vai de carro e pega. Vamos. Incrível, Rick. Minha mãe sempre fez isso. Minha mãe, quando se aposentou, pra você ter ideia, ela levou o McDonald's dentro da escola pra sala dela. Meu Pros alunos. Deus, que lindo. Então, assim, sempre gostou. Então, ela sempre mostraram isso, sabe? Então, eu acho que é básico, eu acho que hoje em dia muito falta isso. Sim. Falta as pessoas terem uma estrutura, mostrar o que é certo, o que é errado. Então, graças a Deus, tivemos muito isso. E é o que eu tento também passar um pouco pra Júlia. A gente tenta replicar, né? Isso. Eu falo sobre meus pais. Natural, Vocês erraram, tentar dar demais. Então, eu tento dar de menos. Entendi. Tento um pouquinho menos. Entendi. A gente faz tudo pros nossos filhos, né? Com certeza. Não tem jeito. Aí você já foi, então, sempre estudando. Sempre gostei de área médica. Minha mãe fala que eu brincava com boneca, engessando boneca. Eu quero que você fale como é que começou a despertar isso na escola. Olha, Já veio de você. Eu acho que eu sempre gostei de biologia, de ciências. Pelo que minha mãe fala também, né? Então, acho que fluía. Você vendo seu pai ali com, não sei qual tipo de venda que ele faz dentro da medicina, acho que vendo ele com os equipamentos ali, acho que foi te muito despertou também. médico. Né? Não me despertou a questão de estar no escritório. Então, isso eu sempre fui, acho, não avessa, mas assim, sabia que não era pra mim. Entendi. Entendeu? Mas o ambiente hospitalar nunca me causou mal. Entendi. Então, eu acho que foi surgindo assim. Uhum. E aí minha mãe fala que eu engessava com papel higiênico minhas bonecas, que tudo que eu batia já punha gesso. Olha que legal. Meu irmão brinca que eu me enfaixava inteira. Então, É isso, gente. acho que foi surgindo, né? Entendi. Com certeza. Aí você foi, teve a sua formação, foi chegando na adolescência, lá no ensino médio. Quando você chegou lá no ensino médio, você já meio que estava decidida que você queria fazer. Já, eu prestei medicina, cheguei a prestar medicina e físio, acabei prestando as duas. Uhum. Meu irmão já era dentista, porque a gente tem 8 anos de diferença. Eu tenho 8 anos de diferença pro mais velho e 5 pro Marcelo. A caçulinha, pessoal. Caçulinha. Sofri bastante. Caçulinha. Mas sofri no modo bom. Lógico. 2 homens dentro de casa. Mas eles também foram pra área médica, né? Então acabou que era uma coisa, não sei, natural. Entendi. Surgiu de ser bem natural a área médica. Então aí eu prestei medicina e fisioterapia. Entendi. Né? Medicina é mais difícil. Eu falei, não, já tinha entrado em física. Eu falei, não, eu vou fazer cursinho. Vou fazer cursinho, vou tentar medicina. Uhum. Aí eu odiei tudo no cursinho. Não teve jeito. Eu gosto daquela coisa mais... Que bom, assim, que prática. já... Coitado do meu pai, só ia lá pra tentar fazer a rematrícula. E eu não vou fazer isso. Vamos voltar pra fisioterapia. E minha mãe falava, você quer ter filho? Porque eu sempre tive um sonho de ser mãe, então os sonhos também já vem isso. E eu falava, não, então eu não vou. Vou fazer na fisioterapia. Um ou outro, eu gosto dos dois, eu vou ter contato com gente, vou ajudar a gente. Entendi. Você vai ter esse contato com pessoas, né? Queria isso. Sempre gostava de pôr mais a mão. operacional. Sempre gostei de pôr a mão mesmo, sabe? Então, aí eu fui pra físio mesmo e graças a Deus deu tudo certo. Antes de entrar já nesse seu mundo, quero também que você fale como é que surgiu o senhor Thiago na sua vida. Vamos lá. Estamos casados, fizemos ontem, 13 anos de casado. Que legal, sério. Meus pais fizeram um dia antes, 50 anos, e a gente 13 anos de casado. Nossa, que lindo, Rê. Que lindo. E já estamos juntos, na verdade, há 15, né? 2 anos antes. Uhum. Mas surgiu por conta também dos meus irmãos, acabou sendo. Nós, 2 irmãos mais velhos, mas a nossa turma sempre acabou sendo, apesar da distância de idade, a mesma turma. Então, na verdade, o Thiago era amigo de um dos amigos dos meus irmãos, que são meus amigos. Então, nossa turma de infância é muito grande até hoje. E muito unida. Todos os meninos que moravam no meu prédio, que me tratam como irmã. Então, sempre teve essa união muito forte dos amigos. E surgiu num dia que não era pra eu ir, não era pra ele ir, acabou indo. E aí um amigo nosso me apresentou ele. E a gente começou a conversar, por conta de futebol também. Aí. Então começou a conversar, e vai. E estamos aí. Logicamente que esse meu amigo virou padrinho de casamento, né? Que legal. E todos juntos. Então surgiu assim. Surgiu assim. Aí começaram a namorar. Aí namoramos.
eu brinquei, eu pedi namoro, né? Porque eu falei, e aí? Né? Vamos, não vamos? Quando eu vi o apartamento que a gente comprar, eu falei, e aí? Vai, não vamos juntos, vamos separado. Aí ele ainda brincou, isso é um pedido de casamento? Eu falei, você que tem que fazer, não eu. Meu Deus. Então foi indo, e graças a Deus. Depois veio a Júlia, então veio tudo junto. Aí que eu quero que fale, tem um fruto, né? A Julinha. Sempre tive o sonho de ser mãe. Aí todo mundo fala, vai ter outro? Sempre tive sonho de não ser filha única. Mas as coisas também foram acontecendo, por enquanto, ser filha única, né? Por enquanto. E aí, Thiago, pegou aí, né? Tá nas mãos de Deus. Eu já falei que tá nas mãos de Deus. E o Thiago também pegou lá, né? Ele fala que não tem condições psicológicas, porque quem dá é Deus, né? É a gente. E aí, Julia, como é que... E programei bem, assim. Né? Eu brinco assim, que a gente consegue... Sempre tinha o sonho de ser mãe, realmente, né? Falar que se pudesse, já tinha tido um monte, mas sempre quis ser mãe, sempre gostei muito de criança, de tratar também criança, atendi na faculdade de criança, nos estágios. Então, eu sempre gostei muito de criança. E... Então, quando a gente casou, deu um ano e falei, depois de 2 anos, vou ver pílula, remédio, parar e vamos fazer exame. Aquela batelada de exame, homem fazendo exame, desmaia, a mulher vai firme e forte. Então, fui. E aí eu falava assim, a gente pode se preparar antes. Depois tá nas mãos de Deus e ele sabe o que vai fazer no nosso caminho. Então eu fiz tudo. Até mudar plano de saúde eu mudei na época pra poder ter tudo certinho. E aí quando deu o prazo do plano de saúde, da carência e tudo mais, falei, bom, agora não é mais comigo. Agora já fiz os exames, tá tudo certo. Agora deixa nas mãos de Deus. Que lindo. Engravidei no mês seguinte. Ai, que bênção, tá vendo? Então foi um susto. Minha princesa. Foi um susto já rápido assim? Nossa, todo mundo demora 6 meses? Falei, então, não foi. E já veio com a cora toda, já veio na leva da família agitada, já veio agitadíssima e veio com a cora toda. Corintiana já desde nascença. Sabia que ela ia... Lógico. Sabia que ela ia comentar pra doutora. Nada é perfeito. Essa já nasceu com a lavagem cerebral do Mickey, depois a gente vai falar. Do Mickey e do Corinthians foi desde o nascimento. Então essa já tá no bom caminho. Nossa, a doutora, ela é linda, né? É um amor, né? Não posso. Ela é linda. É muito abençoada. É muito abençoada. Todo mundo que olha pra ela fala, graças a Deus, viu? Olha, foi uma bençãozinha assim, pintada, não tenho o que falar dela. A mamãe brilhou de falar. Brilha, né? Como é bom viver um sonho, né, doutora? É ter assim, palpável. É muito, né? E ser mãe é muito bom, né? A gente dá valor aos nossos pais, né? Que a gente passa por isso. Eu fiquei emocionada, falo da Juliana. É isso. Fica à vontade. Mas a gente começa a dar valor diferente pras coisas, né? Então... Vira a chavinha, né? Vira a chave. Então não é assim. Aí a gente falou da Disney, ó. Faz assim, porque minha mãe deu muito isso pra gente, né? Pode, se quiser já entrar, né? Pode, então, vamos falar de sonho, né? Pode começar a entrar. Como que a gente entra nos sonhos? Eu acho que sonho é muito importante. Eu acho que se a gente não tem sonho na vida, a gente tá morto. Uhum. De verdade, a gente não tem o que ir atrás. E o sonho e a fé tá muito ligado. Né? Porque se a gente não acredita, se a gente não tem sonho, se a gente não tem fé, o que a gente faz? Como que você vai levar a vida sem saber pra onde você vai? Né? Pra onde você quer chegar? Então eu acho que aí é o mais importante de saber. E minha mãe é fascinada pra Disney. Fascinada. Desde Mickey pra ela, assim, ela fala e chora. Então, e ela vai pra Disney desde a época, desde quando lançou a Disney, né? Há 50 anos atrás, ela foi na lua de mel dela. Que lindo. Então, a gente brinca que ela tem ciúmes da Minnie, ela só quer o Mickey. Então, é o amor da Walt Disney. Então, ela trouxe isso pra gente muito de infância, né? E ela sempre falava, você pode estar sonhando, vai acreditar, vai que vai dar certo. Porque o Walt Disney falava isso. Então ela trouxe essa magia da Disney pra gente, né? A gente conversou um pouquinho na nossa reunião sobre Disney. Então, trouxe essa magia realmente. E aí a gente tende a passar. A Júlia também sonha muito, ama muito esse mundo todo. Traz. Eu acho que, das minhas pesquisas, acho que a Disney foi uma pessoa muito abençoada. Porque vir do nada, começar do nada e ter esse império de magia, de sonho e tudo mais, eu acho que é sensacional, né? A gente até arrepia aqui quando a doutora começa a contar as histórias dela, assim, baseadas em sonhos. A gente teve uma reunião, quando a gente se reuniu assim, já bateu essa conexão, que eu falo que Deus não une pessoas, ele une propósitos, né? E a doutora começou a compartilhar sobre a família dela. Aí eu já me identifiquei, porque a gente sonha muito, né? Sou um cara que sonha muito junto com a minha família, com a minha esposa. A gente, tanto que surgiu
o Nunca Deixar de Sonhar, já 19 anos atrás, né? Que nem eu compartilhei com a doutora, a gente vai explicar mais pra vocês sobre a nossa história também. E a gente começou a compartilhar, a doutora começou a falar sobre os pais dela, esse ambiente, como é importante a gente falar pros nossos filhos, dentro da nossa casa, sobre o querer sonhar, o acreditar nos seus potenciais, acreditar que é possível. Se você sonha, o nome da mamãe mesmo, desculpa. Cecília. Dona Cecília, você viu que ela falou, se você acredita, se você sonha, se você acredita, vai acontecer, entende? Então, por isso que eu falo que foi uma conexão, assim, perfeita, porque é realmente isso, essa é a nossa visão. Falar pra vocês que é possível, acredite em você, é possível, e a Rê foi crescendo nesse ambiente maravilhoso, e aí eu fui me identificando, por isso que ela falou, não, a gente tem que colocar nossas ideias aí, e ela falou do Walt Disney, eu sabia, lógico, o Walt Disney é um sonhador, compartilha e realiza sonhos até hoje com o legado dele, com a história dele. E a Rê falou aquela frase dele, como que é? Onde os sonhos se tornam realidade. Onde sonhos se tornam realidade. Entende? Minha mãe fala isso e chora. Dona Cecília, receba esse episódio aqui em homenagem à senhora, viu? Onde aqui é um sonho, estar aqui com a sua filha é um sonho que eu tive. E aqui é onde os meus sonhos estão se tornando realidade junto com a minha família, entende? Então eu recebo, assim, essa frase pro NDDS e pras pessoas que estão assistindo isso, Dona Cecília. Aproveitar que você falou disso, então, deixa um presente, eu ia deixar pro final, trouxe um presente pra vocês. Vou falar pra vocês, porque o Andrés também tá aqui, lógico, é pra família. Mas legal. Tem tudo a ver com isso, tá? Que legal. Eu comentei com isso na nossa reunião, mas eu trouxe pra você. Achei, não é muito fácil de achar, mas depois quero que vocês leiam com calma, tudo, mas pode abrir. Pode abrir já? Pode, lógico. Falei, eu ia deixar pro final, mas a gente falou de sonhos aí, então... Não, a gente vai falar bastante ainda sobre os sonhos. Eu acho que, como eu te falei, em todos os aspectos da nossa vida, né? Então eu falo que o Walt Disney não criou outras coisas à toa. Cada desenho, cada personagem tem um lado de sonhos. Então, eu gostei muito desse livro. E aí eu falei, não, quando a gente comentou da Disney na nossa reunião, falei, vou atrás dele pra você. Meu Deus, não acredito. Olha isso, pessoal. Aqui, ó. Que honra. A Disney tem muito dos mesmos desafios de qualquer empresa. O jeito Disney de encantar os clientes. O atendimento excepcional, nunca parar de crescer e acreditar. Exatamente. Nossa, é um livro muito bom. Ele conta um pouquinho dos bastidores, do curso dos bastidores, né? Que eles fazem dentro da Disney mesmo. Pra todas as empresas, na verdade. Nunca fiz. É um sonho fazer esse treinamento. Ah, é? Também é um sonho. Ah, que legal. Então, espero um dia fazer. Quem sabe a gente faz junto? Fazer. Opa, recebo. Né? Com certeza. Mas... E o livro é muito bom. Então, como você lidar com pessoas, com empresa, com tudo, é muito legal. Que legal. Deixa eu ver. Guarda aqui. Por favor. Dona Excelentíssima esposa, faz tudo. Aqui eu vou deixar aqui. Nossa, obrigado. Obrigado. Aí, imagina. Obrigado. Prazer mesmo estar aqui com vocês. Espero que... Não, vou deixar ele aqui, ó. A sonhar mais e a realizar mais também. Olhando pra ele aqui. Aí, ó. Olhando. Pronto. Nossa, aí então... Nossa, que história que você tem, tá vendo? Porque quando são as histórias baseadas em sonhos e você vê os sonhos realizados, é isso que a gente quer. Mostrar pras pessoas que não é apenas sonhar. Exatamente. Não só sonhar, não quero. Porque você sonha pra você poder realizá-los, entende? Sim. E poder trazer histórias assim como a sua, das pessoas poderem ver. Por isso que eu quero contar a sua história, entende? Chegar lá na parte já científica, técnica, de que é possível acreditar nos seus sonhos e realizá-los. A Rê cresceu nesse ambiente de sonhos e realizou alguns, ela vai compartilhar alguns com a gente aqui. Sim. E de conhecer a Disney foi um deles, por exemplo. Com certeza. Né, doutora? Então é isso. O que eu lembro, assim, da nossa reunião também, um dos seus irmãos, já que a gente tá falando de família, seguir ainda falando o seu irmão, a gente toma liberdade aqui, lógico, de poder falar. Ele tem uma história linda também, de sonhos. Na verdade, tem os dois, né? Mas o último... O último, é isso. O último. Foi o dentista. O dentista Fernando, mais velho, né? Ele tem uma história que impactou. Fernando, com licença, tomando liberdade com a sua irmã mais nova aqui, tá? Já conto tudo. De poder contar essa história linda dentro da família da Rê. O que são sonhos, pessoal? E é aquilo.
aquilo que você falou, né, são movidos junto com a fé. Exatamente. Fala um pouco daquele serzinho que chegou aí, que é o xodó da família, por favor. Sozinho, né? Vai fazer 1 ano, agora dia 10. E realmente é um mover muito grande, né? Dia 10 ele faz 1 ano e vai ser o primeiro dia das mães da minha cunhada junto aí. Então eu acho que mexeu muito. E eu conto pros meus pacientes mesmo, porque eu acho que testemunho a gente tem que dar mesmo. E é assim que a gente Por move. isso que eu tô fazendo questão de trazer essa história aqui, porque é linda, é linda. E até por conta do Dia das Mães, a gente sabe que muitas pessoas passam por isso. Passam pela dificuldade de ter. E eu acho que justamente não desistam do sonho de vocês, que isso precisa a gente acreditar mesmo, né? Foram bons anos aí, 6, 7 anos aí pra eles conseguirem nosso pequenininho aparecer aí. Então, uma luta da família, né? Logicamente, só sabe quem passou as dificuldades do dia a dia, as tensões, as tristezas, quem tava lá mesmo. Os dois, a gente nunca vai sentir, nunca vou sentir o que eles passaram, né? A gente fala muito isso também. Mas, graças a Deus, tá aí nosso milagrinho. Falo que é nosso, que é meu mesmo, e eu pedi muito. Qual o nome dele? Carlos Eduardo. Carlos Eduardo, aquele milagre palpável, né? Então, milagre palpável. Total. Ele total. Veio a Júlia primeiro, depois tem o João Vitor, que é do Marcelo, do Mamá. O Rafa, que é do Mamá. E agora, depois de alguns aninhos aí, que legal. O Cadu, pra gente comemorar muito. E foi muito isso. E eu falava pra eles, eu tive a visão todinha dele. Eu falava pro meu irmão, eu falava, tá aí. Só que vocês precisam ir atrás do sonho, da fé, do milagre. Não é a gente só a gente acreditar, né? A gente tem que fazer também por onde. E coisas, quem não acredita vai dizer de coincidências, mas, mudamos de médico, tudo. A medicina tá aí, é maravilhosa, eu trabalho com a parte médica. Só que Deus que dá sabedoria pros médicos, né? E dá sabedoria pra gente discernir o que tem que fazer, o que não tem que fazer. Então eu acho que tudo fluiu daí. Então, logicamente, eles fizeram inseminação artificial, tudo. E com muita luta, depois de muitas tentativas, veio o Cadu. Acho que eles receberam a palavra tão forte do que eu recebi também no dia que a gente foi na igreja. Levei eles os dois pra realmente receber uma oração muito forte. E dali eu falei, é questão de tempo que já vai vir, então já estão mais que preparados. Aí eu brinco, só não sei se o milagre foi pra mim ou se também foi pra eles, porque a fé foi tão grande, mas foi pra família inteira. É isso. E como ele é alegre, que criança alegre, brincalhona, assim, olha, desenhadinho, eu falo desenhadinho. Parece muito a Júlia, então vou puxar meu saco pro meu lado, parece muito a Júlia também, mas foi assim, uma bênção mesmo. E a gente precisa acreditar, né, não desistir. Então, poderia já ter desistido? Com certeza, imagina 7 anos, né, lutando por isso. Já poderiam ter desistido, falando, não vou mais tentar, não é pra mim e tal. Mas quando eu tive a visão ali, até fui num dos cultos, e foi uma apresentação de crianças, eu falei, nossa, minha imagem subindo com essa criança na igreja, eu falei, É por isso que eu tomei a liberdade aqui pra falar sobre esse testemunho lindo, porque a doutora, a Renata, ela recebeu uma visão mesmo ali de Deus, entende, pessoal? Entendeu que foi pro irmão dela ali. Ela já foi muito claro isso. E quando ela me falou, me impactou assim. E ela compartilhou com a família, com o irmão, com a cunhada. Cunhada também é o nome dela, por favor. Verônica. Com a Verônica, com o Fernando, com a Verônica, né? Sim. E eles receberam ali, claro, de igual modo naquela luta, igual a doutora falou, em 7 anos. Mas depois de 7 anos veio o Carlos Eduardo. Parabéns, vocês perseveraram. Continue acreditando que esse Deus é o Deus de milagre. Ele é o Deus do impossível. Quando a gente não acha saída, ele vem e nos honra. Olha o milagre palpável que estão aí no colo de vocês. Exatamente. Então, parabéns à família e obrigado por compartilhar isso. Isso aí as pessoas precisam ouvir realmente esse testemunho. Pra dar esperança, né? Exatamente. Quando é pra acontecer, acontece. Independente do tempo. O tempo não é nosso, né? O tempo é dele, então a gente sabe a hora que tiver que acontecer. A minha avó, mãe do meu pai, eu não conhecia os meus avós do lado da minha mãe. Né? A mãe do meu pai, minha avó Maria, mas já faleceu. Desde pequena é engraçado isso, ela sempre falava que eu era muito sensível para essas coisas. São coisas que gravam na gente, né? Acho que em casa, eu nunca nem comentei isso, mas enfim. Então pode comentar, fica à vontade. Mas acho que em casa eu nunca comentei. Mas minha avó falava isso.
E minha avó me chamava de doutora. Vocês estão falando de doutora aí? Minha avó me chamava de doutora. E ela falava que minhas mãos curavam. E eu tive algumas confirmações depois disso, tanto com o André Fernandes, com o pastor André Fernandes, com o padre Marcelo, quando a gente foi receber por conta de uma jogadora também que o meu irmão tratou, enfim. Tem muita história no meio do caminho. E ele falou isso também, das mãos, tanto do meu irmão quanto das minhas. E minha avó falava isso, de doutora, sabe? Isso. Então, eu acho que fluiu, foi indo. E essa sensibilidade, realmente, eu de verdade tenho. E eu peço a cada dia mesmo pra Deus, inclusive nos meus atendimentos, pra aflorar cada vez mais isso. Pra deixar fluir, pra deixar extravasar, inclusive nas sessões. Nossa, que linda. Porque eu acho que faz a diferença, sabe? Então, Com certeza. sei, quero E já está frente. sobre sua vida, sua avó já profetizava Sim. e já tinha essa visão lá, né? Tá vendo aí, ó? Desde ela, eu acho que surgiu desde ela. Você me falou disso aí que eu lembrei dela pra falar disso, então... Exato. Nossa, que lindo, o tocar das suas mãos. Tá entendendo o que é? Dedinhos duros. Não, que legal, Mas- doutora, que doutora, é importante saber disso. Olha lá atrás, sua avó, você remete a lembrança e ela sempre falava, doutora. Isso me lembra, me lembrou agora. Ela chegou a te ver como doutora? Eu tava na faculdade quando ela faleceu. É. Lá na faculdade, mas já tava... Mas ela sabia que você já tava se inserindo. Já. Eu imaginei ela falando, tá vendo? Eu sempre falei. Eu já sabia disso. Minha avó teve Alzheimer, né? E faleceu por causa de uma trombose, então depois que caiu, enfim. E era engraçado que ela nunca deu o braço a torcer, que ela tinha esquecido, né? E eu lembro que meu irmão, uma vez, meu irmão já era fisioterapeuta, foi tratar dela, porque ela tinha quebrado o braço, tudo, então tá com a tipóia aqui. E ela, vó, tudo bem? Como que tá? Tô bem, doutor. Vó, sou eu, seu neto. Eu sei, mas você não é doutor? Nunca falou que tinha esquecido. E o braço? Tá ótimo aqui, ó. Identidade. O outro, também tá ótimo. Que Então, passou bem, assim. Porque, graças a Deus, não sofreu, foi bem e deixou legados bons também pra gente. É isso que a gente fala, são os legados, as lembranças, né? Que ficam. E olha que legado, olha que profecia que ela declarou sobre a sua vida e Deus falou, é isso mesmo. É isso mesmo. Deixa comigo. Então, vamos lá. A gente entrando já aqui, falando já alguns sonhos assim pessoais da rede, compartilhar com família, profecias da avó, da mãe, do pai. Como que foi assim, já você terminando a faculdade, certo? Sim. Aí você já estava encaminhada já ali pra... Já tava Já tava decidido. Já era formado, né? O Marcelo já era Já era formado. formado. Eu falo que ele penou um pouquinho mais que eu. Peguei um pouquinho. Já que tem o seu caçula, tem que ter algum benefício, né? Por favor, né? Então, ele já tinha a clínica, Tava com o caminho andado. já tava andado. E ele já tinha feito a especialização esportiva, né? Nós temos 5 anos de diferença, então é bastante. Aham. Então, ele já tava com a clínica montada, com os médicos que eram sócios dele, já tava indo pra essa parte esportiva. E aí eu falei, bom, fazer pós de esportiva? Eu já saía da faculdade, já trabalhava com ele. Estágio já foi com ele, né? Uhum. Já vivia essa coisa da clínica mesmo. Então eu falei, não vou fazer esportiva de novo. Eu quero pôr a mão. E aí eu fiz pós de estética, dermatofuncional. Aí, mas eu quero pôr a mão. Vai, É, eu queria pôr a mão. Santo. Sempre gostei de massagem, dessas coisas, então sempre gostei. E eu fui para dermatofuncional. Fui fazer a parte de estética, trabalhando com meu irmão. Nessa época veio o convite do meu irmão também para ir para a seleção brasileira de futebol feminino. Ele foi para a seleção. Peraí. Você tem a pós-graduação em Dermatofuncional. Então, eu chamou a atenção. É. O que seria dermatofuncional, doutor? Tudo da estética. Antigamente se chamava fisioterapia estética. Depois, quando eu entrei, começou a se chamar de fisioterapia dermatofuncional. É a função da pele, né? Então, desde uma limpeza de pele, como um tratamento hoje em dia de lipedema, que é muito usado, pós-cirúrgicos, de cirurgias plásticas, de gestante. Então, que você trabalha em afecções de pele, né? Em hospital, na parte de queimados. Então, para reestruturar toda a função realmente da pele, que é o nosso principal órgão. O maior órgão que a gente tem no corpo é a pele. Então, para estruturar, né? Você especializou, Me especializei nessa parte. aí falou, vou abrir a estética. Abri a parte de estética. Vou parte estética. Exatamente. Meu irmão já estava com a clínica dele. E aí, falei, vamos abrir próximos. Mas como ele tinha os médicos, eu não queria muito misturar. Falei, não, vamos fazer a parte de estética. A gente montou um estúdio de pilates e a parte de estética. E fazia. E já era o Instituto Massaia ou Não, o não. Instituto veio Não, depois? veio depois. A do meu irmão chamava-se Clínica Cura.
e o meu era Corpore Vita. Previta que depois virou... Depois a gente montou tudo e acabou virando o Instituto Massaia depois. Mas era Corpore Vita no início. Era parte então, de estética. Eu tinha as esteticistas também que me ajudavam na parte facial. Então, Tava tudo fluindo. tudo foi indo. Minha cunhada era minha sócia, porque o sonho dela era fazer um spa. Apesar dela ser advogada, é a Alessandra, que é a esposa do Mamá. Aham. E é daquela que é pau pra toda obra, ela se enfia em tudo. E aí ela disse minha sócia, não, vamos montar um spa, eu amo massagem, tudo. Casa de Ferreira, Espeto de Pau. Acho que ela fez umas 2 vezes na vida massagem comigo, mas ela sempre gostava disso. Me ajudou muito, então sou muito grata, porque o Corpore Vita surgiu dela também. Legal. A questão financeira, de investimentos, de acreditar em mim também, né? Então, acreditando no momento, aí eu falo, graças a Deus, Deus foi lá pra gente conseguir sustentar. Abri em 2009, a Corpore Vita. 2009. Já no Campo Belo também. E aí foi indo. Tratamentos estéticos. Gostava muito de ver o resultado na hora. Então, aquela coisa de, celulite, gordura localizada, pós-operatório. Pós-operatório foi o que sempre mais gostei. De botar a mão e sentir, ver a diferença na hora. Gestante. Então, atendi muitas gestantes. Me especializei na parte de gestantes, na parte de estética. Sempre estudando, pessoal, tá vendo? Sempre estudando, se especializando. Até hoje é assim, tá? A área médica não dá pra parar, né? Então, assim, a gente tem que estar vendo muito. Então, gostava muito disso. Mas sabia que eu sentia falta de alguma coisa? Era engraçado isso, né? Hoje eu vejo com total clareza. Mas eu não via na época, né? Você se revolta também, porque não tá dando certo. E crises econômicas que você corta, a primeira coisa é a estética. Então, todo mundo passa por dificuldade, óbvio. Não foi mar de rosa sempre. Então, vésperas do meu casamento, aquela crise econômica de 2012 absurda. E cadê tratamento? Cadê salário que não tem? E vai casar e vambora. Mas vai indo. Até que meu pai... Sempre tratei dor de cabeça por causa do meu pai. E aí, até que minha cunhada teve uma dor de cabeça muito forte. Peraí que a gente tá entrando já no... Já tô mudando. No método MES. É isso? Ainda não é o método, mas eu tava na estética ainda não foi no MES. Você tava começando a se criar, né? Tava começando já a se criar. Mas antes de entrar nisso aí, você citou do seu pai. Queria fazer, como que foi o seu pai ali vendo vocês já seguindo esses caminhos e depois se unindo? Vocês se uniram em que ano, assim, o instituto? Peraí, 2009, 2015, 2016. Veio 15, 16. A Júlia já tinha um ano, 2016, 2017. Então antes ali, quando você já começou a criar o Marcelo já estava inserido, o Fernando também já na odontologia. E depois ele... Como é que foi seu pai, assim? Porque sempre foi sonhos. A gente tem que deixar isso enfatizado, essa família maravilhosa, os Massaia. Como é que foi ele vendo os filhos, cada um seguindo assim, já dentro, querendo ou não, ali da ele sempre gostou da parte médica. Então. Ele sempre apoiou. Sempre foi, vamos. Super orgulhoso. É difícil, mas vamos montar. Fala o nome do papai também, por favor. Antônio. Seu Antônio. Um grande abraço. É santista não, né? Tudo com corintiano, não tem aqui. Tá. Entendeu? Aqui é tudo Corinthians. Tá. Só o Marcelo, mas a gente deixa de fora. Por que o Marcelo é? São Paulino. É verdade. Mas trabalhou muitos anos no Corinthians e levantou taça pelo futebol feminino, então tá maravilhoso. Vamos perder o foco, tá, doutora? Vamos lá, vamos voltar. Vocês perceberam, né? O quanto que é corintiano essa pessoa, né? Essa família. Meu Deus. Essa família é muito unida. Essa família Nossa, doutor Marcelo. Por isso você fala que agora eu entendi por causa do... A ovelha negra, lógico. Mas ele era corintiano de pequenininho. Nossa, mas o corintiano sempre dá... O corintiano sempre dá uma cutucadinha, né, pessoal? Lógico. Nossa. Mas enfim. Essa semana a gente pode comentar muito, mas tudo bem. Nem me fala também de futebol. Não vamos falar de futebol hoje, não. Essa semana foi feia, mas... Não fala de futebol, não, gente, né? Sou santista, vocês sabem, então... Vamos... Aí foi o seu pai vendo vocês crescendo na profissão. Ajudou meu irmão a montar o consultório dele primeiro, ajudou a montar a primeira clínica dele. Que orgulho. Me ajudou junto também com a minha cunhada pra montar a minha. Então foi ajudando sempre, porque ele falou, não, vamos embora, tamo junto. Né? Tamo sempre ajudando, tamo junto. E ele tinha muita dor de cabeça. E aí, com os cursos que eu fui fazendo, né, terapia manual, tudo, eu falei, deixa eu mexer. Passava. Deixa eu mexer de novo. Passava. Aí eu lembro, meu pai deitado, aquela coisa de pôr uma faixa na testa com batata gelada, né? Que antigamente se falava muito, põe batata na testa que passa. Uhum. Eu falo, mas gelado aí? Tá bom. Pai, tenta o quente. Melhorou. Pai, deixa eu mexer. Melhorou. Foi melhorando. E aí foi surgindo isso aí aqui. Tô com a estética, não esquece da estética, tô trabalhando com a estética.
Minha gravidez inteira, eu falo que não senti passar. Porque era tanto tratamento realmente. Na época era o boom da criolipólise, né? Aquele que sugava as gorduras, tudo. Então eu falo que eu não senti realmente a gravidez passar. Porque era tratamento em cima de tratamento. Tem agora tudo. Tem sim. E aí foi correria. Uma gravidez ótima também, não tive problema nenhum, graças a Deus. Acho que foi tudo na hora certa. Julinha é plano de Foi. Então não tive problema nenhum. Trabalhei literalmente até o último minuto. Porque eu tive que marcar cesárea, porque na verdade no finalzinho da gravidez ela tava perdendo um pouquinho de peso. E aí a médica, glória a Deus, a médica também tava junto com a gente, super atenciosa. Eu falo que não tenho o que falar dela. E viu e falou, Rê, não, vamos fazer a cesárea, 37 dias, semanas e um dia. Ela nasceu. 2,325 kg, piquititica. E ela falou, não vamos arriscar mais ela perder peso. E aí eu tinha atendimento, falando, pode ser depois de amanhã? Não, Renata, é amanhã. Eu falei, não, mas mais um dia, eu tenho que atender. Olha, trabalhando. Vamos atender. Não, é amanhã. Eu falei, pode ser à noite. Porque tinha que terminar os atendimentos, tudo, né? Aí, na verdade, eu atendi até o meio-dia. Saí meio-dia de lá pra ter a Júlia. E foi pra receber a bênção. E foi. E seguimos. Mas essa parte da estética fazia junto e a dor do meu pai. Aí até que minha cunhada teve uma dor muito forte. Meu pai levou ela pro hospital. E por conta de estresse, tensão e tudo mais, o médico atendeu e fez todos os exames. E eu lembro que até hoje, como se fosse hoje falando, minha mãe me ligou em torno de umas 10 horas da noite. Rê, a Alessandra tá com enxaqueca e o médico queria internar. Tamo indo pra tua casa. E eu falei, mãe, desculpa, cunhada. Mãe, eu não vou atender. Tô dormindo. Minha mãe falou, não quero saber, tchau. Desligou na minha cara. Ela Cecília é maravilhosa. Por isso que eu me identifico. E aí, enfim, minha cunhada veio pra minha casa. Realmente, Não quero saber. Tô indo. E foi. E em 20 minutos minha cunhada não tinha mais nada. Meu Deus. Não tinha mais dor nenhuma, o olho tava até fechado. Em 20 minutos ela não tava mais nada, não tinha mais dor. A cabeça não doía mais, o olho já tava aberto. E o médico? Médico. Lá no... Dr. Alexandre Pieri, quem precisar de um neurologista. Até peço liberdade aqui pra falar dele. Ó, aquela câmera total, pode usar ela. Ele é diretor do Einstein, atende em Campinas também. Eu falo que tá precisando de médicos como ele, porque é um ser humano assim, espetacular, como médico, não preciso nem dizer. Ele não é nem mais neurologista da família, ele virou clínico geral da família. Nossa. Que qualquer coisa que a gente liga pra ele e fala com ele. E ele me deu muito essa confiança. Quando a minha cunhada veio, fez, ele falou, Renata, então vamos lá. Ele tava... Ele que te atendeu. Ele atendeu ela. Aí beleza, passou e tal, e depois Ele ligou pra ela, falou, e aí, como você tá? Passou tudo. Passou, mas como passou? Aí ele falou, não, Renata, eu quero entender. Aí ele foi quando ele começou, quero entender o que você tá fazendo. E aí meio ali, foi despertando já em você, opa. Me causou aquela coisa, dá certo mesmo? Eu sabia que dava certo. Já começou com seu pai. Mas assim, nunca tinha me chamado a atenção pra isso. Foi quanto tempo assim mesmo ali na sua casa? Aquele ambiente da sua casa. 20 minutos a sua cunhada já... O olho já abriu e... Passou. Pessoal, agora eu vou entrar aqui. A doutora era especialista em dores de cabeça. Fisioterapeuta, bioclínica de estética. Tava ali trabalhando, atendendo. Trabalhando muito, só que ela achava que tava faltando algo ali. E olha como que Deus é o Deus de detalhes, o Deus do de repente. Dentro de casa, por isso que eu falei pra ela contar a história dessa família linda dela. Ela tratando ali o seu Antônio. Isso. Começou a ver, fazendo algumas técnicas, deu certo pra passar a dor de cabeça, pra passar essa dor crônica, né? Aí depois veio a cunhada, que tava sendo tratada ali no Albert Einstein. Meu, não passava, a mãe dela, Dona Cecília, ligou, vocês estão entendendo os detalhes? Ligou e falou, não, você vai atender sim. E ali, com o tocar das suas mãos e com as técnicas que ela já tava meio que desenvolvendo ali, né, doutora? Foi. Passou as dores da cunhada dela em 20 minutos. Algo que o remédio não tirou. Doutora é especialista, pessoal, em dores de cabeça. Ela criou um método que trata essas dores sem uso de medicamento. Somente com as mãos que a Val Maria declarou lá atrás, com essa mão abençoada de Deus, com técnicas massais, enfim, que ela vai explicar aqui o detalhe pra gente. Só com a mão
e com essas técnicas que ela tá desenvolvendo até hoje, tratou a dor de cabeça da sua cunhada, e foi quando despertou até o interesse do doutor. Doutor Alexandre. Aí foi quando começou tudo a acontecer, e a gente entra... E aí foi mudando tudo, né? incrível. Porque mudou a vida. Realmente Mudou a mudou a vida. Porque daí ele falou pra mim, não interno mais ninguém, vou te mandar. E Assim, ele fala assim, como assim? Não interno mais ninguém, vou te mandar. que te mandava lá pra clínica. E mandava. E aí surgiu aquela coisa, peraí, não, então eu preciso focar nisso, então, né? Então aí eu comecei realmente a me aprofundar mais ainda em estudo. Falando, mas peraí. E realmente, agora falando de verdade, existem artigos científicos comprovando que a manipulação ajuda na dor de cabeça, trata a dor de cabeça, desde 1986. Ou seja, não é recente. Só que ninguém juntou. Tem fisioterapeutas fazendo? Tem sim, concordo. E acho que tem que explodir cada vez mais. Então, mas faltou essa junção, entendeu? De pegar para aquilo, olhar de um olhar diferente para aquilo. Então, eu fui aí me enfiei no livro e falei, vamos embora. Atendendo estética ainda. Não deixei a estética de lado. Atendendo estética. E a clínica vai. E vamos indo, vamos indo. E a enxaqueca aumentando, os pacientes aumentando. As provações também acontecendo, porque tinha muito paciente que chegava pra mim e falava, mas você vai me atender? O tamanho todo não ajuda, né? Cara de criança não ajuda muito. Mas o doutor falou com tanta convicção, é você que vai fazer em mim? Eu falei, sou eu. Vamos embora. Deixa que, taca aqui e vambora, vamos resolver. Dominou. Então, dominou e vai. Pra cima. E histórias, assim, absurdas que vão vindo, vão surgindo. E aí eu senti realmente que a estética foi ficando de lado. E você foi queimando. A estética muda a vida, concordo. Acho que tem que ir atrás. Quando não se sente bem, faz muito bem. Né? As técnicas estão cada vez melhorando, cada vez mais. Mas eu comecei também a entender que o primeiro investimento ia ter que ser muito grande. Que os aparelhos mudam a cada mês, quase, né? De um ano para o outro, o aparelho virou inútil. Então, assim, muda muito. Então, o investimento também deveria ser muito alto. Só que faltava essa coisa do algo mais, né? Então, quando veio essa sensação da dor e começaram a vir os primeiros pacientes, realmente, da enxaqueca e ver a mudança que foram acontecendo neles, eu falei, não quero mais essa estética, não. Não tá dando, não. Aí eu deixava as meninas fazendo estética, que trabalhavam comigo, e eu ia pra dor. Tinha um pouquinho daquela coisa, não, mas eu queria a Renata, não, mas vai fazendo aí com ela. Até o momento que eu falei, não, vou ficar só na dor. Aí você pegou, tipo, o que você tinha já na mão, né? Tudo que você estudou, doutor, você falou, opa, já tem alguma coisa aqui, né? Tem. Lembra E aí eu você- fui só moldando o jeito. Eu brinco que assim, eu não gosto da fórmula pronta do fisioterapeuta, né? Faz isso, mas eu brinco, o método enxaqueca zero, ele tem um passo a passo. Lógico, cada dia é uma avaliação, mas a gente tem um passo a passo. Por quê? Eu comecei a perceber em mim, no meu pai e tudo mais, que um aparelho antes da técnica não surgia tanto efeito quanto a técnica antes do aparelho. Então eu fui moldando. Entendi. Estudando, eu descobri que eu tinha enxaqueca. Ah lá. Então também era uma coisa que nunca tinha me dado diagnóstico nenhum. E aí eu comecei a perceber o quanto difícil é ter o diagnóstico correto, né? Então as pessoas estão muito, vamos fazer exame. Não sai no exame. Enxaqueca não sai no exame, né? E aí eu percebi, mas eu tinha. Não sei enxaqueca. Aí eu fui lendo, eu tinha isso quando era pequena, eu tinha isso quando estava adolescente, né? Eu me lembro de ter crises fortíssimas, assim. Antigamente se falava que era dor de cabeça, que eu não queria ou sair e achavam que ia frescura. Dor de cabeça, imagina, vai logo, anda, sabe, assim. E eu me lembro muitas vezes, depois que eu comecei a puxar na memória, dirigindo, indo pra faculdade, e ter a aura da enxaqueca. Que é um formigamento de boca, de mãos. E eu falo, o que é isso? Eu lembro que uma vez minha mãe me levou no médico, não tá comendo direito, baixa de potássio, baixa de alguma coisa, vitamina, vamos ver o que é. Poxa, era só enxaqueca. Tá estressada, tá irritada, é o que você é nervosinha, né? Tipo, todo mundo fala que eu sou nervosinha, esquentada. É estresse. Não, mas é TPM. Não, era enxaqueca. Então eu consegui descobrindo que tudo isso tava lá e não sabia o que era. Pessoal, vocês... eu tô aqui, eu fico impactado com essas histórias da doutora quando ela começou nas... História pra falar. Não, a gente vai falar
dos resultados que ela tem. Meu, por isso que eu falei lá na introdução, na apresentação dela, que ela é o Einstein. Ela fala, não, Denis, para com isso. É o editor, é o Einstein dessa geração aqui, peraí. As pessoas precisam conhecer esse seu método, as pessoas precisam ouvir sua história. Ela desenvolveu, pessoal, você viu que ela criou, ela juntou algo, mas que ninguém nunca tinha juntado. E ela começou ali com estudos dentro de casa, já na prática, e criou esse método de enxaqueca zero ali, nas mãos dela, do detalhe ali que ela percebeu na melhora ali do paciente. E isso é incrível, doutora, é incrível, tanto que o doutor ele já percebeu isso. Até hoje, juntos. Então, aí ele falou, não, peraí, que aí tem algo que precisa ser estudado e ser praticado e colocado em prática. Como que foi, doutora, assim, quando você começou a formalizar mesmo? Falar, não, hoje... Não é fácil, não. Fazer mudança não é fácil, não, né? Então, é difícil. Como eu te falei, passamos por 2012, 2013, uma crise econômica realmente forte. Então, me vi meio presa na estética e assim, e aí? Vai, não vai? Então, foram estudos que a gente foi fazendo para poder ter uma outra saída. Não depender só da estética, que daí não gera... não tava gerando resultado naquela época, né? E a dor a pessoa faz, independente da crise financeira, né? Então, planos de saúde, a gente não atende plano, mas a gente faz por reembolso, enfim. E aí a gente vai tentando facilitar de outra maneira e vai lidando com a dor. Então, o que eu acabei fazendo? Fiz uma mentoria. Fiz atrás de um monte de curso. Falava, não é possível. Fui fazer essas palestras grandes, de mentores grandes. Nada contra, eu acho que todo mundo tem que fazer. Acho que tem que ir atrás mesmo. Só que pra mim, numa crise financeira, uma grande crise estética, aquelas ideias mirabolantes de marketing, de mentoria e tudo mais, eu falei, eu não consigo pôr na prática isso. Preciso de milhões pra pôr na prática. Você sai frustrada, você fala, e aí? Fechar tudo, vou pra outra área, não quero fazer mais nada disso. Né? Então tem provações que a gente passa também, que você fala, será que é isso que eu tenho que fazer? E aí, fiz uma mentoria pra fazer essa transição de nome, pra tentar fazer o curso. Falei, mas tô com uma coisa boa na mão. Preciso divulgar isso, preciso saber como divulgar isso. Falei, vou fazer um curso para fisioterapeutas. Mas você tá criando concorrência. Eu falei, não, mas existem mais de 15 milhões de pessoas que sofrem com dor de cabeça. Ela já vindo com os números, ó como que estudou o detalhe. Já sabia já na sua cabeça que já tinham 15 milhões de pessoas que viviam com enxaqueca no Brasil. Só no Brasil. 90% da população sofre de cefaleia tensional. É a dor de cabeça diária, que a gente fala que é a dor de cabeça comum. Eu falo, mesmo que eu atenda, eu não consigo atender todo mundo. Então tem que passar isso. Né? Eu falo, não vou criar concorrência. Quero que a pessoa lá de Manaus consiga fazer. Quero que a pessoa da Bahia consiga fazer. Né? Do Sul consiga fazer. Então eu comecei a fazer essa mentoria para surgir o método. Para surgir então o nome. Então estudamos juntos o nome. Estudamos juntos como fazer essa transição. Me conheci muito, então foi muito bom fazer. Tem gente que fala, eu joguei dinheiro fora. Eu não joguei dinheiro fora. Eu acho que foi muito bom para saber o meu perfil. O perfil não é de ficar paradinho num lugarzinho, não tem jeito, não dá. Eu brinco que ele era engraçado quando foi o Wesley. O Wesley fez comigo a mentoria, ele me passava as lições de casa, eu via perfil, né? Ele falava, ele me mandava fazer uma coisa, eu já vim com 3, assim. Ele falou, calma, faz uma. Eu falei, não, mas se a gente seguir isso. Nossa, dá pra fazer mais coisa. Ok, começou a queimar muito, né? A cabeça vai longe, né? A cabeça já começa e não quer parar. Não quer parar. Não sou de ficar parada, não sou. Eu entendo isso. Eu entendo que quando a gente tá me falou a história toda de você. Exatamente isso. A gente tá vivendo tudo isso. E quando a gente começa a conhecer pessoas, a gente quer entrar muito mais. E não existe aquele cansaço físico. Parece que nem um cansaço físico bate. Quando a sua mente tá conectada com aquilo que está fazendo algo, acredito, pro seu coração, né? E é lindo ver vocês. Eu já vinha com mais 3. Mas, vambora. Você não quer parar, né? Que nem você já fez 1, fez 2, 3, você não quer parar. Então, é justamente isso. E é isso. Sempre com o foco principal. Em cuidar das pessoas, e tentar ajudar as pessoas. De qual modo? Você é no modo já da técnico de tirar mesmo a dor ali. A gente tentar passar aquela palavra de esperança.
Exatamente. E foi fluindo. Não foi rápido, não foi muito rápido isso. Foi, vamos dizer assim, de 2012 até uns 2015, 2016. Até sair o nome Instituto Massaia, até sair todo esse treinamento. Pra você ter ideia, eu fiz meu primeiro curso galgando aí. Mas o primeiro curso que eu fiz pra fisioterapeuta foi antes da pandemia. Tô falando de 2019. Uhum. Então... Nossa. Demorou. Anos. Foi estudando, não dá certo. Dá uma paulada na cabeça. As pessoas do seu lado não acreditam. Não é de um dia pra noite, né? Você tá louca. Que dia que você vai fazer isso? Não vai dar certo. Não larga o que você já tem. Faz outra coisa. Não. Vai dar certo. E eu me lembro, você falou disso agora. Eu tava grávida da Júlia. Então eu já não tava... na época eu conseguia fazer muito home care. Então eu ia na casa das pessoas. Eu não tava mais dirigindo, minha mãe foi comigo. Ela foi dirigindo comigo. Doutor Alexandre me liga. E aí eu brinco, quando ele liga é bomba. Né? Eu falo, quando ele liga, quando ele manda ele mesmo mensagem, coisa feia. Ele me liga e fala, Rê, tô com um pós-operatório. E pós-parto. Ela teve uma avulsão, uma ruptura de carótida. Por conta, provavelmente, de anestesia, alguma coisa, pós-parto, pressão alta, tal. Um AVC de carótida, né? E aí ela tá com muita dor de cabeça. Você precisa atender ela. Ah, tá bom, doutor. Não, você precisa ir agora. Larguei a clínica, tudo, precisava organizar. Minha mãe foi me levar na Zona Norte. Clínica no Campo Belo. Você sabe como é São Paulo. Sim. Demorei pra chegar lá. Né? Tudo. E aí foi muito engraçado, porque no meio do caminho, o doutor mandou uma mensagem pra mim. Só não mexe no pescoço dela. Eu parei e falei, e agora? Não posso mexer no pescoço dela, tudo que eu faço é mexer no pescoço. É mexer cabeça e pescoço e cabeça. Não posso mexer no pescoço? O que eu vou fazer? Fui lá, levei máquina, mas nem podia, ela nem podia subir na maca, porque ela tinha neném recém-nascido. Atendi na cama dela mesmo. Levei os aparelhos, tudo. E fui. Atendi, mexi um pouco que dava. Tal. Fiz a sessão toda, 1 hora normalmente de sessão, né? Ela, nossa, que milagre. Tô sem dor. Muito obrigada. Não sei como que você fez isso, não sei o que. Passou a dor dela. Atendi uma vez essa mulher. Essa paciente atendi uma vez. Passou, falando com o doutor. Cheguei no carro, minha mãe falou, e aí, como ela tava? A mãe, ela falou que tava sem dor. Ela me falou, o que você fez? Eu pedi pra Deus a sessão inteira. Só fui pedindo. Me põe a mão no lugar certo. E de verdade, eu fui pedindo mesmo. Porque chegou no momento que você fala, e agora? Tá aqui na minha mão, mas o que eu faço? Já que eu não posso fazer o que eu tô acostumada a fazer. Então fui muito devagar e pedindo, meu Deus, me ajuda aqui. Tira essa dor aqui, vai que dá certo e vamos indo. Com aquele barrigão sentado no chão, na cama fazendo. E vambora. E graças a Deus deu certo. Então aí comecei a despertar nessa questão de fiz a diferença. Então, aí eu falei, esquece estética, tchau. Já era. Aí acabou. Aí realmente estética pra mim tinha acabado. Então, falei, não, vamos na dor mesmo. Vamos ajudar quem sofre com dor. Vamos ajudar o fisioterapeuta que não consegue mais sair do buraco também, porque justamente por causa de crise e tudo mais. Falei, vamos ajudar as pessoas. Vambora. Nossa, cara. Então, as mãos ungidas ali por Deus, colocou a mão ali. Eu quero que você fale também que nos estudos ali, essa questão espiritual também, que você, não só na questão espiritual, isso é algo que a gente tem que falar bastante, ela também foi em estudo, como tudo ela foi em estudo, sim. Que é comprovado, né? Que você me compartilhou. É comprovado, sim, tanto as técnicas, né? Não dá pra gente usar sem ter comprovação. Primeiro que senão não dá um respaldo que o médico precisa. Eu acredito muito na prática. Eu acho que a prática vale muito mais realmente do que só ficar no estudo, tá? Precisa do estudo, não tô falando mal, pelo amor de Deus. Precisam ter as pesquisas, mas a prática, o ser humano é único, né? Então aí que a gente começa a perceber o quanto a prática faz muita diferença do que o estudo. Exato. Então, e o toque faz total diferença. Então eu comecei a estudar o valor do toque, o sentido do toque. Tem estudos que comprovam que é você ter fé, você orar, quando você tá num momento de dor,
Fez tudo feito com máquina de tomografia e tudo mais. É isso que quando você me falou, eu fiquei impactado. Como que é isso? As áreas do cérebro que atingem enquanto você tá orando, quando você tá fazendo, né, pedindo, mentalizando coisa boa, a dor vai diminuindo. Então, as áreas que a dor atinge, vai diminuindo. Então, por que não trazer isso? Aqui, isso é incrível. Então, existe um estudo que quando você tá orando, pedindo ali com a sua fé, Sim, sim, é isso comprovado. é comprovado cientificamente. Cientificamente. Por isso que, realmente, a Nath falou muito isso, né? O modo dela levar a questão do diagnóstico e tudo mais, se não derruba. Quem derruba, a entrega, né? A doença leva mais fácil. Então, quando você tem pensamento positivo, quando você pensa coisa boa, quando você entrega com fé mesmo, A Nath, é químico, a né? Nath falou, lembrando que a Nath falou mesmo que até comprovado, ela entrou também, porque ela também acho que começou a estudar bastante Sim, a doença, enfim, que ela já falei que ela tá curada já. Ela falou que essa questão da mente, o trabalhar com fé e tudo Total. mais, essa disposição dela sempre de acreditar que vai dar certo, Sim, ajudou bastante. faz toda a diferença. Isso aí, essa questão da oração aí, comprovado cientificamente, que vai alterando e vai diminuindo o seu. Vai mexendo e libera. Vai mexendo né? e vai liberando. Serotonina, libera a parte química do nosso corpo mesmo, assim. Mas essa é a parte, eu brinco, eu enxaqueca 2.0. Essa é a partir desse ano não, mas assim, de uns anos pra cá que eu comecei a trabalhar mais essa questão mesmo, na sessão. Mexer mais com a cabeça da pessoa, né, entender um pouco mais. Porque não parei nos estudos também, então eu fui entendendo o que mais a cabeça podia trabalhar. Nosso cérebro é uma caixinha de surpresa, assim, absurda. Eu que nunca gostei de neuro na faculdade, fui cair na neuro e pra entender o cérebro, nunca gostei. Nunca gostei mesmo. Ia bem? Putz, ia bem. Olha que coisa. Nunca gostei, ia bem. Mas nunca gostei de neuro. E fui cair na neuro aí pra poder... Nós temos uns países, Deus tem outros muito mais. Exatamente. Exatamente. E aí, fui fazendo isso e aí eu falei, não, mas peraí. Qual a diferença do meu paciente que melhora com 20, 30 minutos e aquela paciente que precisa de sessões, ou que desiste, ou que tá desanimada? Tem que ter algo a mais. A técnica tá sendo a mesma, né? O corpo eu pego, tá relaxado. Mas e aí? Aí comecei a trazer na cabeça. Falei, não tem coisa além. Eu falei, vamos trabalhar essa mente aí, vamos ver o que a gente consegue puxar mais do paciente. Então, no fundo, toda a área médica é um pouco de terapeuta, né? Então, eu falei, então a gente acaba sendo um pouco de psicólogo, um pouco de conciliador, um pouco de conselheiro durante as sessões. Então, tipo, a paciente falou pra mim, eu tô bem de enxaqueca, mas é que você me ajuda em tantas outras coisas, vamos conversar? Então, vamos embora. Eu conversei lá com você, eu tive a oportunidade de conversar com o Marcelo, com o Dr. Marcelo. Ele falou que às vezes vocês se tornam mais psicólogos do que próprios fisioterapeutas, né? Tem muito. Quer conversar, quer soltar a dor interna, né? E aí eu comecei a cair na questão, fiz uma palestra, inclusive, sobre o que é a dor. O que é dor pra você não pode não ser a minha dor. Mesmo tendo uma doença, né? Então, quando o paciente chega pra mim, eu parto do princípio. A enxaqueca é uma doença. Então, vamos assumir que nós temos uma doença. Né? Eu sempre falo nós porque eu descobri que eu tenho enxaqueca. Então, eu falo pro paciente isso, eu tenho enxaqueca também. Então, mas eu sei controlar. Eu quero te mostrar como você pode assimilar o que é, entender o que o cérebro faz pra poder controlar, pra não viver na dor. Incrível. Né? E aí, eu fui mais fundo quando eu fiz essa palestra sobre dor. Eu falei, o que é dor pra você? A dor pra mim, hoje, é não poder estar com a minha filha. Brincando. Falar, Julia, se vira aí que eu vou deitar que eu tô com dor de cabeça. Né? Mais do que outra coisa. Então, a dor é essa. A dor é você estar lá num dia trabalhando e chegar mais conta e você não conseguir pagar. Vamos dizer, tem pessoas assim, né? Então, cada um tem uma dor diferente. E a doença vai trazer dores diferentes. Eu falei, precisamos mais a fundo disso. Né? A pessoa deixa de sonhar por conta da dor. Isso. Né? Seja uma dor física por conta de uma lesão, né? Eu brinco lá desde meu irmão, um joelho quebrado, um tornozelo, alguma coisa assim, quanto a dor crônica mesmo, que tá muitos anos sentindo, né? Entendi. Nossa, Rê, eu fico impactado assim com essa história, porque é muito lindo o seu trabalho, o seu método. São estudos aí então de depois que você começou a virar, se você foi em
2012 começou. De 12 pra frente. De 12 pra frente, são 13 anos aí já estudando, se especializando e trazendo esses tratamentos para as pessoas, essas técnicas, né? Isso. Você começa a entrar também ali quando você teve aquela consulta dessa paciente que o doutor pediu pra você ir por isso que eu falo do tocar das mãos, né? O tocar das mãos, você falou que tá se especializando mais, é comprovado cientificamente, orar. A sua fé ali, orando através do paciente, através da sua mão, acredito que moveu ali Eu acredito também. Entende? Eu tocava, né? Então, não vamos parar, pelo amor de Deus. Isso aí é uma coisa... Mas assim, o toque da mão, né? Entendi. Toque, energia, Isso. você consegue passar... Precisa do toque. Exato. Aí, beleza, aí depois disso, aí veio o Instituto Massaia. Aí veio isso. Vocês falaram, vamos pra frente. Isso. Aí depois a estética já não fez mais parte. Não fez mais. E ali em meados de 2016 começaram os pacientes serem atendidos já com esse seu novo método. Já era o método, já era o Instituto Massaia, né? Que a gente juntou realmente tudo. Meu irmão tinha um sócio fisioterapeuta e tinha os sócios médicos, né? E aí eles se desmembraram. E porque eles tinham dividido a clínica em duas. Aí eu falei, mas não dá pra você dividir em duas. Aí então o sócio dele ficou com uma, ele ficou com outra comigo. Aí que a gente uniu tudo. Falei, meu logo tá muito feminino, é muito estética, tudo. E aí na mentoria ele falou, Massaia, nome de vocês. Então vocês três juntos. Então vamos embora pro Instituto Massaia. Então aí surgiu o Instituto Massaia e o método Enxaqueca Zero mesmo. Né? Então... Doutor Fernando, odontologia. Isso. Doutor Marcelo, fisiodesportiva. E a doutora Renata Massaia. Agora enxaqueca. Que aí foi quando você falou, a fisioterapia, agora falando pros fisioterapeutas, né? Um grande beijo pro meu primo, André, que é fisioterapeuta da família, até compartilhei com a doutora, meu primo especializado em doenças de coluna. Então, a doutora me falou, Denis, a fisioterapia tem tantas melhorias para tantas partes do corpo, né? Por que não pra cabeça? Sim. Aí foi quando lá atrás, que ela já explicou que pra gente começou a juntar, né? Por que não aí veio agora o Instituto Massaia com o método Enxaqueca Zero. É isso mesmo. Quando que foi assim, tipo, você, o primeiro, assim, paciente, você falou, eu transformei, como você falou, mudou a vida. Quando você falou, é isso. É isso. Quando você foi, assim, seu primeiro paciente, ali dentro do instituto mesmo, você falou, que aí o paciente saiu já, tipo, naquela, como que foi a doutora ali naquele dia? Tem vários. Na verdade, eu falo que histórias, eu queria montar até um podcast, mas assim, tem várias histórias e vários pacientes que te mexem de alguma maneira, né? Eu falo que eles, inclusive, me ajudam a ficar mais calma. Sou estressadinha, como eu já falei, meu irmão fala que eu sou estressada e tudo mais. Eu não conheço esse lado ainda, viu, pessoal? Sei que muito doce. Tal, mas com a gente. Mas também me ajudou a ser um pouco mais calma, a entender o que realmente é problema ou não. Que legal. Também os pacientes me ajudam dessa maneira também, né? E então vários pacientes surgiram dessa história de, melhorei a vida dele. Paciente que vinha praticamente de pijama e começou a vir maquiada. Então você vê a autoestima da pessoa mudando. Vários pacientes que em um dia eu fiquei 2 horas com uma paciente que ela estava 7 dias internada. Quando o doutor caiu com o doutor Alexandre novamente, ela veio comigo em 2 horas, eu estendi. Cancelei paciente atrás dela, eu estendi a sessão dela. Melhorou a dor, não tava sem dor. Ela começou a chorar, me abraçava. Nossa, você mudou minha vida, pelo amor de Deus. Eu falei... Aí foi só dando mais vontade de fazer isso, sabe? Mas histórias são mil. Não consigo te lembrar simplesmente de uma, assim, me fez virar chave total. Porque foram várias na sequência. Já tive casos de tudo. Pacientes esquizofrênicos, pacientes hipocondríacos que a base de remédio era muito forte. Então já tive casos muito complicados para te falar que era só enxaqueca. Porque a dor mexeu tanto na vida daquela pessoa, depressão, ansiedade, que era muito mais fundo, né? Eu brinco que eu odeio falar a frase, é só uma enxaqueca. Porque a enxaqueca é muito complexa. A enxaqueca é uma doença que acomete muita coisa. A dor de cabeça, sim, é só um dos sintomas da enxaqueca, né? Então, se fala que é só uma enxaqueca, é muito raso. E aí eu comecei a trazer isso mais pra fora mesmo. Então, as pessoas entenderem o que é a dor,
tratar a dor de maneira correta, entender como o cérebro age. A partir do momento que você entende o que é doença, já dá uma sensação de autocontrole. O cérebro já calma. Então, porque a enxaqueca ela é uma hiperestimulação do cérebro. Então, eu brinco, imagina o teu tic-tac pulando lá dentro, Certo? que tudo tá em alerta, Aham. né? Qualquer coisinha, você mudou essa mesa de lugar, opa, é diferente o ambiente. Então, vai desencadear uma dor. Para quem tem a predisposição genética, ter dor de cabeça, vai desencadear a dor. Entendi. Então, a gente tem que abaixar esse cérebro. Tem que dar mais calmaria para esse cérebro, né? Então, quando a pessoa começa a entender isso, ela já mudou metade da vida dela. Que a dor já tá mais calma, ela entende o que ataca, não pega ela mais de surpresa. Ela começa a perceber o que realmente é dor de cabeça, quais são os sintomas que são da dor de cabeça, ou que não são da dor de cabeça, precisa correr pro hospital ou não. Então, tudo isso já começa a mudar a vida da pessoa, né? Aí começou a se espalhar. Começou a se espalhar essa... Opa, tem uma doutora que tá vindo com algo diferente. Você viu que a maior defensora da enxaqueca está aqui, né, pessoal? Tanto que ela mudou todo esse... Como que as pessoas enxergam a enxaqueca, ela mudou, tanto que ela criou. Ela é a criadora. Vocês estão entendendo que a gente tá com a criadora. Zero. Como? Método enxaqueca zero. Criei o método. Criei o método. Ela criou o método enxaqueca. Eu falo... Eu tenho vergonha de falar, Lembra é que verdade. então. É. É por isso que eu falo, doutora, não, a gente precisa falar. Ela é a criadora do método enxaqueca zero. Que eu lembro, você abrevia lá o MES. Gente, vocês precisam, por favor, vocês precisam conhecer mais a história da doutora. E aí começou o MES, o método enxaqueca zero, se espalhar. Claro, o doutor lá no início já começou já meio que intensificar. Aí os tratamentos começaram, aí foram separar e foram chegando em cantos que acredito que nem você imaginava, né? Não imaginava, porque justamente a primeira turma que eu abri, vem gente da Bahia, vem gente de Recife. Falei, opa, peraí. Primeira turma de curso, veio um monte de gente. Pessoas muito boas, tem os rapazes da Bahia que fazem comigo até hoje. Entrei em contato direto no Rio de Janeiro. Então, como assim, né? Olha, uma coisa que eu criei, nossa, dá essa sensação, assim. E foi indo, realmente. Eles estão tendo super sucesso, atendendo muitos pacientes também. E aí veio a pandemia. Aí eu falei, ué, agora com a pandemia, como que eu vou fazer curso? Não dá pra fazer curso. Vamos ter que transformar online. Tá bom, posso até fazer aula online, mas e a mão? E o toque? Tocar. Porque eu queria sentir a pessoa fazendo. É o que mais te incomodou. E outra, eu criei o nome, não vou dar pra qualquer um são. É isso aí. Né? Então, É isso. falei, não, eu quero que as pessoas façam em mim pra eu sentir. Né? Então, e foi engraçado, no curso que a gente fez presencial, um dos rapazes tava com enxaqueca no dia. Eu falei, então vamos pular um pouquinho da parte teórica, eu vou pra prática, sem a gente combinar. Eu deitei ele na maca e fiz. E passou a dor dele. Aí a pessoa falou, não é possível. Eu falei, então, é possível. Então, Meu Deus. Ele é da Bahia, tá lá tratando com o método também. Então, Tudo. Gente, também quero. Agora que a doutora já abriu pra gente, ela começou simplesmente a ensinar fisioterapeutas. Ensinar o método dela a fisioterapeutas do país inteiro. Depois que quando você começou a estar de cabeça nesse... Literalmente de cabeça. De cabeça. Pra tirar as dores de cabeça. Pra tirar as dores. Você aí começou também a despertar vários outros lados seu, né, Rê? Não sei se você já palestrava antes. Não palestrava antes, não. Veio também depois desses estudos. Veio depois do método, método. Da mentoria. Da mentoria. De ensinar. Imagina que eu vou ensinar alguém e falar, mas eu não posso ensinar ninguém. Quem eu sou pra ensinar alguém? Olha o leque. Gente, vamos aqui trazer. Eu falei, não, preciso enfatizar esse método toda hora. Ó, ela tava... doutora já renomada ali, com o irmão, o doutor Marcelo, já inserindo ela na fisioterapia, ver a estética com funcionários, funcionando ali, com a cunhada ajudando, incentivando, investindo. Só que ela ainda falava, ainda falta algo. Aí quando Deus veio e transformou tudo, olha o tanto de leque que abriu. Muito. N estudos que existem até hoje, estudos de mais de 13 anos, com técnicas comprovadas. Eu vou pedir até para explicar algumas aqui que ela mais utiliza, com estudos mudando a mentalidade de médicos do Albert Einstein. Depois ela criou o método e começou a ensinar os fisioterapeutas. Olha isso, real, tanto de leque que te abriu na sua mente. Imagina sua mente. E você
ainda ela não guardou pra ela. É isso que é. Essa é a Renata Massaia. Porque quando ela viu o nosso trabalho, ela também falou, Denis, ela não falou, não, eu gostei, parabéns. Não, ela falou, eu estou à total disposição para o que vocês precisarem. É muito de você isso, viu, Rê? É muito de você. E olha isso. Olha o tanto de frutos que você já tá dando. Você sabe, você me conheceu um pouquinho, eu já não gosto muito de falar de mim, assim, de ajudar. Eu prefiro falar mais dos outros, né? Do que saiu dos outros. Mas né? Então, vamos agradecer e vamos receber, vamos embora. Eu falei, a gente tá aqui pra falar de você, a gente vai falar de você. Não adianta eu querer fugir. Não adianta, eu preciso. Nem ontem a gente conversou, Denis, tá tudo certo, tudo certo. Sim, vai ser bom pra. Sim, a gente vai falar bastante de você. E ela sempre com essa preocupação de cuidar das pessoas. Ela, assim como eu também, uma serva de Deus, então ela já vive isso na vida dela e ela trouxe pra fisioterapia. Então ela encontrou dentro da fisioterapia exatamente aquilo que ela falou. Fisioterapia tem muitas áreas que a gente pode mexer e hoje na cabeça, que hoje a humanidade precisa. Sim. Eu falo que o mundo precisa conhecer o método Enxaqueca Zero da doutora Renata Massaia. Que bom. Amém. Então, e assim, né? A gente tá no mundo hoje em dia... Opa! Verdade. A gente tá num mundo que hoje em dia... Uma das principais causas da doença é do saúde mental, né? Então, a saúde mental eu acho que engloba muita coisa. Muita coisa. E você conviver com dor o tempo inteiro, tua saúde mental vai lá pro chão. Não tem como. Não tem como tirar isso de um paciente, né? De tratador sem pensar na saúde mental da pessoa. E as pessoas também estão cada vez mais egoístas. E eu acho que ninguém cresce sozinho. Ninguém se cura sozinho. Ninguém se trata sozinho, né? Todo mundo fala, acha que não tem cura. Não tem cura, mas tem controle, né? E eu falo, a gente tá brincando, né, de sem medicamento, tudo. Não é sem medicamento quando não precisa, não é isso. Eu acho que os médicos estão muito bons e têm a sabedoria pra indicar medicamento quando precisa. Quando precisa. Essa que é a diferença. Eu não posso pegar um paciente hoje em dia, que justamente por causa da saúde mental, os pacientes estão cada vez sendo mais novos. Eu não posso pegar um adolescente e começar a dar remédio pra ele agora. Quando ele chegar com 40 anos, como que ele vai estar? Como que o fígado dele vai estar? Como que o rim dele vai estar? Né? Tem medicamentos comprovados pra agora. Inclusive os mais novos pra enxaqueca. Não sou contra. Acho que às vezes precisa, eu brinco, de uma paulada pra sair da crise. Mas dar continuidade nisso, né? Prevenir com remédio contínuo, eu acho que não é prevenção. Prevenção é você se cuidar, né? Deus não fala que a gente tem que cuidar da nossa casa, do nosso corpo, tudo mais, da nossa mente. É a gente se cuidar de dentro pra fora. Então, quando o paciente chega às vezes pra mim, eu falo, vai depender muito mais de você do que de mim. Eu faço minha parte. Mas você tá afim? Ai, não, eu só queria um remédio. Você não tá afim. Você tá afim de mudar algumas coisas? A gente vai identificar algumas coisas que precisam ser feitas. Não é só a mão. Não é só o aparelho. A gente precisa mudar hábito. Né? Você precisa ver o que é de valor pra você. Ficar se estressando também com qualquer coisa não adianta. A nossa saúde mental vai lá pro chão. Então a gente precisa trazer isso. Né? E cada vez mais tá cometendo os mais novos. Nossa. Então, até quando eu te falei que eu tô à inteira disposição, justamente porque eu tô vendo muito adolescente perdendo sonho. Né? Aí já começa a nossa conexão. Nossa conexão. Foi exatamente isso que a doutora falou. Me identifiquei muito, porque o que eu falo pros meus pacientes é exatamente isso que vocês estão levando. Pra eles não deixarem de sonhar, acreditarem que é possível, porque a doutora compartilhou, porque eu chego com pacientes aqui com 30 anos de dores, né? Aprendeu a conviver com a dor a vida inteira. E chega sem perspectiva de sonhar. Sem perspectiva de viver, às vezes. Tá vivendo por viver. Aí vem a doutora Renata Massaia, com todos os seus estudos, toda a sua técnica, e muda esse paradigma. Muda muito. Já tive paciente que mudou de emprego, que largou no nada. Por minha causa? Não por minha causa, mas porque despertou alguma coisa. Já tive paciente que se reconciliou com os pais. Já tive paciente que se reconciliou com sogras. Tinha uma paciente que falava, minha sogra é problema. Eu falei, você vai matar ela algum dia? Não, você não vai envenenar ela. Então vamos aprender a lidar. Vamos tratar isso, né? Então, assim, casamento, tudo. Que legal. Tudo. Então, assim, chega muito pra mim, eu quero engravidar, mas eu não posso continuar tomando remédio. Então, todos esses sonhos que as pessoas também trazem,
Faz parte disso. Todos esses? Sonhos. Então a gente não pode deixar de sonhar nunca, né? Exato. Aí foi quando bateu, quando a gente se reuniu a primeira vez, falei, doutora, eu não quero ir embora do Desamor, a doutora precisa atender. Me fala de Aurora aí também. Não, fica tranquilo, a gente tá em casa aqui, né, Mirandinha? Aí, aí quando a doutora começou a falar, foi isso, aí eu comecei já a sonhar. Já comecei a sonhar, a gente já compartilhou de muitos sonhos, e a gente já está sonhando. Então, é exatamente isso, a gente quer, compartilhando com vocês aqui, com a doutora, a gente está recebendo relatos de conteúdos que a gente que a gente já soltou assim, que estão por aí, pessoas falando, eu me emocionei, eu preciso sonhar, eu preciso acreditar, eu não posso desistir, ouvindo essas frases, eu recebendo aquilo, eu não posso desistir, eu tenho que... Eu falei, exatamente, perguntaram ontem, a gente abriu uma caixinha de pergunta, qual que é o nosso objetivo? O nosso objetivo é exatamente esse, a pessoa despertar isso nela. E parece besteira, mas tem preço isso? Não tem. É isso que eu falo, não tem preço ouvir isso. Não tem. Aí eu falo, aí acontece o quê? Me motiva, me dá mais motivação pra continuar. Aí foi isso que aconteceu com você, né, Rê? E a gente precisa também citar aqui uma parte delicada também, porque nem tudo são flores. Não, lógico que não. A vida de ninguém, né? Exatamente. A Rê, ela, quando começou a desenvolver, começou a dar resultado nos pacientes, começou a incomodar um outro lado também. O lado farmacêutico, o lado da medicina. Eu quero que você cita... A gente não precisa ir tão a fundo, Rê, mas eu quero que... Porque aconteceu assim, o Instituto, os Massaia foram meio que... Tem. Estão sendo meio, às vezes, até hoje em dia, sendo bloqueados em algumas áreas, né? Incomoda, né? Quero que você compartilhe, a gente não pode deixar de passar. Não. Incomoda. Quando a gente mexe... Quando eu comecei a conversar muito com o doutor Alexandre, explicar muito, ele fala assim, meu Deus, olha onde você vai mexer. Eu falei, não, se eu quero melhorar a vida das pessoas, não vou mexer em nada. Só que quando começa a dar resultado, também começa a tomar a paulada, né? E aí, em contrapartida nisso, também vem mais confirmação. Então aí, isso é bom, né? Muitas vezes já peguei me pedindo e falei, meu, será que é isso mesmo que eu tenho que fazer? E aí vem uma cacetada, não mandei você parar. Vai pra frente. Então tá bom, então vamos indo. Porque incomoda. Hoje em dia, a enxaqueca, vou só te dar por cima só o que é. Então, a enxaqueca é uma doença genética, tá? Causada pelo quê? Por uma proteína inflamatória que o nosso corpo libera, chamada CGRP. Uma proteína no nosso corpo, um neurotransmissor, que emite a informação de dor, tá? E a enxaqueca é a dor de cabeça latejante unilateral, normalmente unilateral, pode mudar de lado, mas normalmente unilateral, pulsante, onde a pessoa tem fotofobia, então não consegue ver luz, tem problema com cheiro, com barulho, enjoo, náusea e ela se estende por 3 dias. Pode se estender por 3 dias. Já tive pacientes que se estenderam por 1 semana, 8 dias, 11 dias, tá? Então, quando ela fica cada vez mais crônica. E nós temos a cefaleia tensional, tá? Que é aquela dor diária, praticamente, onde você sente a cabeça em peso, em aperto, mais fraca que a enxaqueca, mas que por ela ser constante, quase todos os dias, quase toda semana, começa a te debilitar, tá? Falei essas duas porque são as mais comuns. Por nomenclatura, e eu odeio ficar em nomenclatura, tem mais de 300 nomes de enxaqueca e de cefaleia. Eles vão dando um nomezinho. Cefaleia diária hemicrânia, por um lado. Cefaleia crônica diária, cada um tem um nome. No tudo é cefaleia. Cefaleia primária. Cefaleia onde ela realmente é a doença e é o sintoma, tá? Então, comecei a perceber que, como que ela surgia? Como que esse neurotransmissor solta do nosso corpo? Quando o nosso corpo está em alerta, e a principal maneira dele soltar, musculatura tensa. Ele faz procedimentos químicos no nosso organismo, onde essa proteína é liberada através do músculo tenso. Então, aqueles nódulozinhos quando a gente se aperta, que faz tec, 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 sabe? E você vai mexendo, nossa, tem um pontinho aqui estralando. Sim. Aquele pontinho faz o seu corpo entender que tem alguma coisa inflamada. Então, ele libera neurotransmissor. Sim. Quando você come alguma coisa e ataca o teu estômago, também, alguma coisa caiu mal. Muita gente fala, enxaqueca do fígado. Odeio essa palavra, mas é verdade, muita gente fala. Por quê? Porque o neurotransmissor também sai do nosso estômago, né? Então, libera mais proteína inflamatória. Então, como que eu vou juntar tudo isso? Mas peraí, se eu soltar essa musculatura, eu paro de produzir? Se eu paro de produzir, eu paro de ficar mais suscetível à dor, né? E a tensional,
Se eu tô com o músculo tenso, eu tô comprimindo o nervo. Se eu tô comprimindo o nervo, irradia a dor pra cabeça. Então, se eu tirar ela, eu tiro as duas. Então, foi surgindo disso. E aí, foi surgindo os medicamentos. É paciente que toma ansiolítico, por exemplo, antidepressivo. Meu Deus. E às vezes você pega na bula, o efeito adverso, é 1%. Tudo bem, mas 1% pra mim é 100%. Pode ser 1% na multidão. Pra mim é 100. Na minha vida é única. Tá lá, contratura de musculatura. Pegaram essa. Meu Deus. Eu falo muito isso, porque é verdade. Não pode errar. Né? Não posso contar 1% com pra ela é 1%. 100%. Né? Você era na bula e ia contra ela. E aí eu olhava lá, na própria bula do remédio que você tá tomando, tem efeito colateral de contração muscular. É lógico que você vai ter dor. Tudo bem, você saiu da crise de enxaqueca forte. Mas você tem uma tensional todo dia. Né? E analgésico. Aí você vai analgésico. Eu tive pacientes que tomavam 4, não vou falando marcas, mas assim, 4 remédios por dia, por hora, quase, pra tomar, entendeu? E você fala, e aí, o que esse rebote faz no seu corpo? Eu já tive paciente que chegou de médicos que eu não conhecia, com a prescrição médica. Tomar, pode falar o nome ou não? Melhor não? Fala. Tava lá, Neosaldina, pra dor de cabeça, Dorflex e não tomar café. Aí eu olhei pro paciente e falei, teu médico manda você não tomar café. Tudo bem, a gente vai descobrir se o café vai te dar dor de cabeça. Mas ele te deu 2 remédios que tem cafeína. Então, como que a gente tá? Então, aí a briga na medicina acaba surgindo nisso, né? Eita. Então, vou tirar remédio que o médico deu desses que não vai servir nesse momento. Vamos ver outras opções. E doutora, uma perguntinha rápida assim, quando você tirou esses remédios e começou a aplicar o método MES, teve efeito nos seus pacientes? O primeiro efeito foi me chamar de louca. Como assim não vai tomar nada? E do doutor Alexandre também. Como assim ele não me deu nada? Calma, respira. Eu sempre falo, me dá 3 sessões. 3 sessões. Pra você entender o que Vai é. entender. Tadinha, paciente sai sem dor normalmente na primeira. Graças a Deus. Vocês Vai ter dor ouviram? depois? Vocês ouviram? Então, Mas já sim. sai sem dor. Sim. Tira o remédio e já sai sem dor. A grande maioria. Continua com a- Eu puxando meus históricos lá, eu falo que mais de 80% já sai sem dor na primeira sessão. Mais de 80% sai sem dor na primeira sessão. Pessoal, procurem a doutora Renata Massaetis com o método MES. Ó, meus amigos aí que eu conheço, graças a Deus eu não tenho. Não tenho, tô até... Se puder dar uma aumentadinha no ar, tô ficando meio... Meus amigos, amigas, família que tenha essa doença, essas dores crônicas, assim, a enxaqueca, vocês precisam conhecer essa mulher, precisam entender o que ela faz para ajudar a você acabar com a sua dor. Então, aí você, explicando aqui sobre enxaqueca, então já falou para paciente, Perde um pouquinho nessa questão de remédios, né? Remédios controlados. que é aí onde começa a entrar, que nem eu falei, nos conflitos. Conflitos. E hoje em dia, os médicos, já te falei, não sou contra, desde que seja muito bem indicado, e não somente isso. Surgiram de injeções, né? A indústria farmacêutica surgiram com injeções que você aplica, que são anticorpos monoclonais. O que ela faz? Ela inibe a produção do CGRP. Só inibe. Só inibe. Mas se você tiver com a musculatura tensa, Não adianta. continua produzindo de outra maneira. Ela inibe o cérebro, mas a musculatura tá lá bombardeando você, né? E também tem muito médico que faz bloqueio nervoso. O que é o bloqueio nervoso? O anestésico no ponto do nervo aqui na cervical. Um anestésico. Botox na cabeça. Tem muitos pacientes que já fizeram. E para aquele paciente que às vezes tem, em um mês, 18 dias de dor, 15 dias de dor, diminuir por um período, é válido. Eu não sou total contra. Só que eu acho que o custo-benefício disso, para um paciente e para ser acessível a todos, já que milhões de pessoas sofrem, não se torna válido. Sendo que você vai ter que, imagina, você gastar 4, 5 mil reais e tendo que fazer a cada 3 meses. É todo mundo que pode fazer isso? Foi Não é. em 15 milhões? Não é para todo mundo, né? Que sofre. Então, eu vejo muito influencers fazendo
médicos postando. Acho que tem que informar sim, acho que tem que postar sim. Mas vamos lá. É uma coisa que não é pra todo mundo, né? Nem todo mundo tem Exato. a bala na agulha aqui. Pode você pagar por mês lá uma injeção que custa R$3.000 por mês. Um tratamento desse que vai custar caríssimo também por a cada 3 meses. Porque o corpo absorve. Né? Eu falo do Botox. É que nem você falou, com a injeção, o corpo absorve, Absorve, acabou. só Só que maqueia ali o cérebro e Exatamente. depois vai criando em outras Vai de partes. novo. Parou com a injeção. Voltou a dor. Então você vai tomar injeção pro resto da vida? Né? Não tá tratando... não vou nem te dizer a causa principal, porque a causa principal é genético. Então não É tem... isso que eu ia falar. Quais são as causa maiores causas assim na enxaqueca? Os principais. principais é genética. Principal genética, ponto. Agora vamos falar de gatilhos. Aham, Então os principais gatilhos é a musculatura, certo. tá? Então é a tensão muscular, é o estresse, hoje em dia. E a gente tem a parte alimentar. Mudar totalmente minha rotina alimentar, vou viver de alface e água, vai resolver? Não vai resolver. Então precisa entender o que tá causando pra essa pessoa. Tanto que você falou do café, você toma um café. Muita gente, eu tomo café e não me dá dor de cabeça. Pelo contrário. Se começar alguma coisinha pra dor de cabeça, eu tomo um café e passa. Pra te ajudar. Tem pacientes que o médico manda tirar café de cara, vai ter dor por abstinência. É viciante o café. Nossa, a doutora é totalmente contra a dor. Ela vai onde a dor A gente vai pela dor, e vai exatamente. pela dor e vai combatendo ela. Exatamente. E cada um tem uma. Uhum. Então, justamente, o tratar tem uma... Eu brinco, um método, tem um passo a passo? Tem, mas cada um é um. Então, se para aquela pessoa o café da dor, então a gente vai diminuir, vamos com a fisioterapia tratando e vamos nortear como que essa dor aparece. Certo. Então a gente tem que mexer em travesseiro, em sono, em comida, é muita coisa. Olha, não, pega. Exercício. Fala isso aí, doutora. Ó, pessoal, tá em casa. Olha isso, pessoal. Tem que mexer até na forma de você descansar dentro Porque de casa. toda dor tem um padrão. Eu falo muito para os pacientes, toda dor tem um padrão. Paciente que acorda com dor é o problema da noite. Vamos estudar essa noite. Tá? Com madrugada com dor. Então, como que tá esse sono? Como tá esse travesseiro, a postura? Então, uma higiene de sono precisa ser feita, né? Como que tá? Paciente que só tem dor de cabeça após o almoço, após a janta. Essa alimentação não tá legal. Tem alguma coisa que realmente às vezes você é intolerante. Uhum. E precisa verificar essa parte também. Meu dor de cabeça é mais em peso só no final do dia. Postura, tensional, é o estresse do trabalho, é computador, é aquela cabeça inclinada na frente, né? Você projeta Sim. a cabeça pra frente. Então, é aquele ombro sempre aqui. Então, tem que a gente analisar isso. E aí, a gente vai de um por um. Entendi. Né? E também, as mulheres falam muito do período... Período menstrual. Eu falo que é um tabu. Vamos quebrar tabus também aqui, né? Aham. Muita gente fala assim pra mim, amigas inclusive, tá? Eu não tenho enxaqueca, eu só tenho dor de cabeça no período menstrual. Então você tem enxaqueca. Não, minha dor não é assim de ficar no quarto escuro. Você tem enxaqueca. Eu só tenho enjoo, você tem enxaqueca. Assume, né? Primeiro passo, vamos assumir o que a gente tem. Então, você tem enxaqueca. Vamos tratar da melhor maneira possível. Então, já tive pacientes... A minha piorava muito no período menstrual. Uhum. Então, eu já sei que naquele período eu não posso exagerar. Imagina um copo de água, né? Certo. Você vai pondo coisinha. A enxaqueca ela é multifatorial, então vai coisinhas. Estresse, não dormir bem. Filha gripada, você não dorme bem, né? Ou você gripada, você não respira bem. Tô sem comer direito. Putz, teu copo tá enchendo. Chegou no período menstrual, transbordou, você tá com enxaqueca. Então não foi só a menstruação que fez isso. Mas dá pra gente completar. Dá pra gente ajudar um ginecologista, porque precisa trabalhar em conjunto, né? Ninguém cresce sozinho. Sim. Você precisa estar em conjunto. Às vezes o medicamento faz mal, às vezes um anticoncepcional para uma paciente tá fazendo mal. Uma reposição hormonal para quem já tá na menopausa, às vezes faz mal, vamos tentar dosar. Vamos ver qual é a melhor posição. E eu sempre falo aos pacientes, pegar antes da crise. Como que a gente pega antes da crise? Se olhando, se cuidando. Assim mesmo. A gente saber o que ataca pra gente e a perceber seus sintomas. A enxaqueca avisa. A gente fala que a primeira fase da enxaqueca são os sintomas premonitórios. Certo. Então a enxaqueca avisa pra quem tem. Quem tem a aura é um deles, né? Então, a aura tem aqueles pontinhos luminosos. No meu caso que eu tinha formigamento de boca, formigamento de língua, formigava a mão. É coisa rápida. Então formiga fazia assim, ó, passava. A boca formigava, fazia assim, passava. A aura cognitiva. A pessoa
não consegue falar. Eu tô falando com você, parece que tá enrolando a língua. Parece que você não consegue falar. A Virgínia teve um caso desse. E postou, sempre quando alguém posta, quando a Virgínia posta, meu celular bombardeia de mensagem. Você viu? Falei, eu vi, conheço, já fiz post sobre ela, já fiz vídeo explicando sobre o dela. Então essa é a hora, avisa antes. Então se você pega antes da crise, com as técnicas que eu ensino, fazer em casa, eu não quero paciente eterno pra mim não, eu quero que ele faça em casa e se cuide sozinho. Então eu ensino a fazer começou, massageia, com pressa quente, eu ensino tomar água, vou ensinando várias técnicas pra fazer em casa pra não ter mais dor. Nossa, que legal. Então tem que se perceber, tem que se cuidar, se perceber e tentar não entrar no remédio. Aí, essa é a frase que mexe aí no mundo. Você pode compartilhar, assim, teve algum... Você sentiu, assim, no meio da medicina, assim, alguns lugares que falam, não, vocês aqui não. Tem. Que vocês já foram já impedidos até de... Principalmente aqui em São Paulo, né? Tem umas clínicas grandes aqui em São Paulo. Não vou falar o nome. Não. Tem umas clínicas grandes. Mas existe. Que famosos fazem tratamento. E justamente pegam esses famosos pra quê? Pra fazer esse tratamento contínuo, né? É muito dinheiro o tempo inteiro, então vai indo. Posicionamento. Eu te falei que esse ano... É isso. Eu recebi a mensagem que esse ano era posicionamento. E meu posicionamento é sem medicamento. Não tem jeito. Ponto. Não incomoda de nem incomodar. Porque a terceira maior causa de dor de cabeça, você falou das causas, a terceira maior dor de cabeça é por excesso de medicamento. Então nós temos cefaleia tensional, 90% não da é população. muito dito isso, claro que... Não, lógico que não. A indústria farmacêutica. Imagina, vão me cortar. Ser cancelada. Primeira cefaleia. Posicionamento, não podemos esquecer. Posicionamento. Primeira cefaleia. Cefaleia tensional. 90% da população tem ou vai ter pelo menos um dia de dor de cabeça. O que vocês vendem? Neuza, chama Neuza. Doril, a dor sumiu. Já tem tudo isso na TV. Sim. E ninguém te ensinando a fazer em casa o que você pode fazer sem isso, né? O analgésico, o que ela vai fazer? Só aliviar um pouquinho a dor. Se você tá constante, não é uma... Só aliviar um pouquinho. Pouquinho. Não é tirar de vez. Não vai tirar de vez. Pelo contrário, vai vir mais forte numa próxima crise. Porque o teu corpo acostuma. Não é uma proteína inflamatória? Por que não tentarmos, então, já que precisa de um medicamento, um anti-inflamatório? Ou uma pomada anti-inflamatória? Ou um alimento anti-inflamatório? Tem muito na medicina oriental, na parte natural. Por que não tentar? Né? Um suplemento de vitaminas. Incrível. Vamos na suplementação. Né? Vamos tentar isso. Sim. E a segunda é a enxaqueca, que atinge milhões no mundo inteiro. E a terceira, dor de cabeça mais comum, é por excesso de medicamento. Então, o teu corpo tá tão congestionado, o analgésico tá tão presente no seu corpo, que a dor de cabeça não passa. Nossa, que incrível, doutor. Pessoal, vocês precisam entender as dores que vocês têm, né? Exatamente. E você, batalha bastante pra questão de cuidar da saúde. De tirar a dor. Tirar a dor, se olhar. E se olhar. Se olhar. Que às vezes você está maquiando ali a sua dor com medicamentos, isso que a doutora deixa claro. Exatamente. Mas o principal, que é a sua saúde física, mental, não está sendo cuidada. É isso que a doutora É isso. O corpo bate fala de pra frente gente. e entrega através do método. Exatamente. Que incrível. Doutora, e assim, eu quero que você explique, claro, umas partes técnicas aqui, mas o número hoje de pacientes, você tem, assim, desde quando você começou a implantar o método lá em 2016? Mais de 500, com certeza. Eu parei um pouco de contar. Quando eu comecei a fazer um artigo científico, e foi um pouquinho boicotada também. Sério? Porque assim, primeiro vamos lá, tem algumas coisas assim, pra você fazer um trabalho científico, ou você tem que estar dentro de um mestrado, né? E não vou ter tempo agora de fazer um mestrado. Não dá. Com 2 clínicas, né? Interior em São Paulo, filha, casa, todo trabalho, não dá. Não vou fazer um mestrado agora, de imediato, não tem condições nenhuma. Ou você vai tentando sozinho em algumas revistas científicas. Infelizmente, hoje a gente cai em muitas revistas científicas na Sociedade Brasileira de Cefaleia. E tem muita clínica por fora. Não tem jeito. Então é difícil você aplicar um trabalho assim. Eu tenho uma gama aí de
eu falei 500, mas eu acho que de verdade mais de... Já deve ter chegado a mais de 1.000 pacientes. Aí, já deve ter passado. Porque foram muitos, né? Muitos anos passando e foram muitos que... muitos estão ainda comigo, outros não estão. Porque tem gente que não quer mais sentir dor nenhuma, então não quer ter alta. Meus pacientes chegam pra mim, não vou ter alta. Entendeu? Vai ser pro resto da vida. Tem pacientes comigo há 12 anos. Nossa. Que vem uma vez por mês. Já está, já... Não vai ter, não quer ter É mais a alta. parte da psicologia. E a manutenção. E a manutenção do... Que é o que eu quero que você fale também, que Isso. tem as manutenções. Depois que você já tá meio que de alta, Isso. você faz as manutenções. Faz manutenção pra poder soltar bem a musculatura, relaxar. Que É legal. um tempo da pessoa. Né? Legal, hein? Então eu não consegui fazer artigo científico e não vou atrás disso agora, que não é bem. Então vamos ajudar pessoas, né? Então a ideal é, em vez de escrever pra médico, a gente vai tratar a pessoa, que é o principal. Então a gente faz isso, eu faço uma vez por semana. Então não é que não tem agenda. Já tive médicos que falaram pra mim, o paciente não tem agenda pra fazer fisioterapia. Uma vez por semana? Não tem agenda? Você não pode 1 hora por semana se tratar, se cuidar. É um exercício físico, você não vai pra academia, você não vai cuidar do teu corpo. Vamos cuidar do corpo e da mente juntos, né? Então, mas eu já ouvi isso. Então o paciente não tem agenda pra isso. Olha o tanto de pessoas que já passaram por essas mãos através do método, hein? E vão chegar muito mais, eu tenho certeza disso. Amém. Vai muito. E aí, através dessas mãos e fora de outras pessoas que já estão na consultoria, fazendo e aplicando e tá se espalhando, por isso que eu falei que vai pro mundo. Sim, com certeza, amém. Eu vi, você falou de influencers, né, aqui, eu vi que você já atendeu também com pessoas famosas que vieram atrás de você. Eu acho que eu vi você atendendo a Taeme lá do Daí uma amigona já. Então eu vi que o Instituto não fica ali só a indústria farmacêutica não consegue blindar todos também. Muitos pacientes acabaram vindo pelo início pela estética. Então, me trouxeram grandes amigos, famosos, influencers, enfim, que ficaram amigos mesmo. Desde o início da carreira a partir de estética. Sonhos, a gente falou um pouco de sonhos, então eu realizei sonhos por conta da minha profissão, de conhecer a Andréa Guimarães, que faz as festas dos famosos, a Adriana Faralli, que faz também, que é a única licenciada da Disney hoje no Brasil, que faz lembrancinhas e convites de festa. É uma amigona de coração, que a profissão me deu, né? Com elas, outras pessoas com dor, e elas influenciaram outras pessoas com dor também em tratar. Então vieram pela estética, começou a enxaqueca, não me abandonaram, e eu também não abandonei. E tratei a dor dessas pessoas também. Todas foram também. Todas foram sua paciente, começando da estética. A maioria foi de estética. A maioria da estética. Foi. Vieram suas amigas. E a Taeme veio também, ela fez o tratamento. A Taeme eu fiz parte de estética. E depois veio... Primeiro DVD dela. Começamos aí. Fiz toda a parte de gestação dela todinha. Das 2 meninas. E você também aplicou o método? Apliquei o método com ela e com o Thiago também. O Thiago também tinha dor de cabeça. Também aplicamos. Até hoje a gente se fala, conversa, se encontra, sempre quando a gente tá junta. A Andréia atendi muito da família dela também. A Faralli também atendi. A família inteira dela também tinham as filhas, o marido, com todos sem dor de cabeça, graças a Deus. Então a gente vai... Olha onde que trouxe o seu trabalho, o seu estudo. Onde a gente nem imagina. Onde a gente nem imagina, exatamente. Por isso que eu falo. A gente sonha e Deus nos entrega sonhos muito maiores. É isso que a gente tá vivendo aqui também. É um sonho estar com você aqui, doutor. Não, imagina, você viu poder falar tudo isso. Não, e você, através do seu sonho, olha o tanto de sonhos que você está ajudando a realizar, sabe? Sendo ali aquela semente, aquela semeadora para a vida de muitas pessoas, como foi para essas pessoas que são suas amigas hoje. A Andréa Guimarães, ela realizou quantos sonhos ela realizou? Vou trazer ela. Daí você vai vir aqui, ó, falar um pouquinho de sonhos. Porque ela é realizadora de sonhos, assim, de tudo, né? A Andréia realizou sonhos meus e sonhos da minha mãe, né? Começou com a minha mãe também, tudo. Porque a Andréia faz festa. Posso entrar nela? Tem tempo aí pra eu entrar? Não, pode, por favor. A Andréia Guimarães faz festa infantis. E é ligadinha. A gente conhece o trabalho dela, né? Então ela usa... Se encanta com ela. Minha mãe ama a Disney e ama a festa. Então, a vida inteira foi isso. Trabalho lindo. E aí, eu lembro de uma vez, minha mãe falava assim, nossa, será que a gente um dia vai ter festa da Andréa Guimarães? Né? Só aquele sonhozinho. E eu calada comigo. Ao sol. Ou se vai. Justamente por um evento de gestante, na parte de estética, conheci a Andréia. E conheci através da minha mãe me puxou pra conversar com a Andréia.
E André é um amor de pessoa, um coração, assim, gigantesco. E começamos. Atendimento estética, ela tinha feito um pós-operatório, e eu comecei a fazer as dores, ela tinha muita dor nas costas, e dor no pescoço. Ela não tem dor de cabeça em si, mas ela tem muita dor no pescoço, porque ela fica trabalhando. E ela foi monomassa, tá? Ela carrega, puxa, levanta, e tamanho daquelas peças gigantescas. E a parceria foi indo. Não tava nem grávida ainda. Não tinha nem a Júlia nesse pedaço. Nossa. Aí quando engravidei, ela ficou sabendo, nossa, imagina, me presenteou com tudo que você pode imaginar. E eu digo que hoje em dia me presenteou mais ainda, por questão da fé, da oração. Foi através dela que eu conheci o pastor André Fernandes, que eu comecei também na Lagoinha. E através dela, consegui levar meus cunhados, meu irmão e minha cunhada, pra ter o nosso milagre do Cadu. Eu falo que a Andréia realizou sonhos de todas as maneiras, desde festa até da vida. Nossa, que Então, lindo. Você precisa trazer ela, porque Não, a gente vai- festa é sonho, então É exatamente isso. Tá tudo até Tá tudo atrelado. Começa. Eu falo que tá tudo atrelado. Olha o que sonhos, onde eles nos leva e através de Deus, entende? lógico, É sempre ele ali. tá juntando. É o começo e o fim. É sempre ele junta. Sim, Ele no final ele tá ali com a gente, acolhendo. Olha que história linda. Começou você cuidando ali, claro, com o sonho da dona Cecília. vai começando. Vai começando, entende? Por isso que eu falo. Se você acredita, realiza. Tem que realizar, tem que ir Vai atrás. realizar. Vai atrás. E realizou hoje. André, pelo amor de Deus, pessoal, procurem aí. André Guimarães, ela faz festas de muitos famosos hoje, renomados assim, mas uma pessoa que sonha, se identifica, que nunca deixou de sonhar, e hoje ela tá lá realizando sonhos de outras pessoas. Eu tenho certeza, como você, através do seu trabalho, realizando o sonho dela também. Sim, com certeza. E eu acho que pega muito aí é a questão da gratidão, né? Aí a gente volta desde o do nosso início, que eu falei hoje, justamente. Exato. Começou. A gratidão. Eu acho que a gratidão é o melhor preço que a gente paga e que a gente tem de recebimento, assim. Então, não é clichê falar, não tem preço o paciente melhorador. Mas não tem preço. A gratidão alimentada a isso, não tem preço. E eu acho que essas pessoas estão comigo também há tanto tempo, justamente também por isso, né? Eu falo que no momento de dor, você se entrega, você dá. Você já que foi ficar 2 horas com um paciente que tá morrendo de dor, vamos ficar, vamos embora. Não vou ser doutor não, vamos lá. Né? Então, se tiver que ir pra Zona Norte, Zona Leste, Zona Sul, vamos embora. Vamos atrás disso. Que legal. Então, eu acho que é muito isso. Então, a gente se entregar de verdade. Então, tem que gostar do que faz. Muito. Amar, né? Vocês se entregaram, vocês estão buscando isso A gente tá também. gostando muito. Tá amando. A gente tá amando. É porque eu... E as portas vão abrindo. E vão. Que nem você falou, as portas vão abrindo, Deus vai entregando. Aquele sonho que a sua mãe tinha, vocês tinham por exemplo, do André que a gente tá falando aqui, de ter uma festa dela. Hoje, além disso, olha o tanto de... Hoje é amizade. de amizade, do caminhar junto ali com Deus, de trazer pessoas... Então, você entende que, Sim. às vezes a gente pensa, que nem eu falo, compartilhando o pessoal aqui, eu falo pra Andresa e tô compartilhando com algumas pessoas assim no bastidor e quero abrir mais pra vocês. O NDDS, há 19 anos atrás, quando eu falo que Deus me entregou, ali eu achei um momento que foi pra mim e pra Andresa. O NDDS, eu nunca deixar de sonhar, pra mim e pra Andresa. Só que hoje eu tô entendendo que é um outro propósito, entende? Uhum. Eu falei que você vai mais longe ainda, né? Amém. Então é outro propósito que eu falo que o NDS até me emociona um pouco porque eu falo que eu já entendi que não é somente pra minha casa. Sim. São pra muitas casas. Eu vejo isso. Recebo palavras vindas de pessoas que Deus conectou e colocou na minha vida. Recebo e as pessoas precisam sonhar. Então eu falo que o método não é somente ali pros seus pacientes no nicho, não. É muito maior, você já tem ensino. Então eu falo que hoje a gente quer passar isso pras pessoas. As pessoas precisam ouvir histórias, se motivar através de pessoas maravilhosas como você, pra despertar nela. Eu preciso. É isso. Exatamente. E aí vai desencadeando muitas outras coisas, que é o que Deus já tá nos entregando, e hoje nós estamos aqui. Exato. E flui. E fluindo muito. Flui. Se deixar, a gente vai ficar 5 horas falando Não, aqui. eu falei. Eu preciso tomar cuidado com a doutora, eu vou pautar algumas coisas. E a gente já partindo pro fim. Vamos, eu quero ajudar, realmente. A gente partindo pro fim. É isso. Esse episódio aqui, pessoal, eu acredito que vai ultrapassar fronteiras,
vão romper muitas barreiras. Espero que você tenha gostado. Gostou? Amei, lógico. Amor? Amei. Muito obrigado bom. mais uma vez Imagina. pelo presente maravilhoso. Vocês aproveitem. Pra vida. Sim. Eu não esqueci que São bons ensinamentos. Além da Bíblia, são bons ensinamentos. Então, eu recebo assim, tudo aquilo que você falou pra gente até fazer junto também. Opa. Então, Vamos. antes do fim, assim, também eu quero que a Renata, que também há quase 10 anos atrás, entregou a sua vida pra Jesus, né? E assim, antes da gente finalizar ainda aí pro final, Deus entregou muitos pacientes ali pra você, né, Rê? E eu quero que, claro, a gente tem que contar uma historiazinha assim, bem rápida, assim, de um paciente assim que são milhares já de pacientes depois do método, mas que você lembra assim, que depois quando você teve entendimento ali do tocar, do poder da oração que faz parte, aquela Rê que também foi transformada lá, uns 10 anos atrás, que nem você compartilhou, como é que é viver isso e ali dentro da clínica, eu quero que você compartilhe também uma história assim pra gente partir pro fim. Tem, é o que eu te falei, né? A questão quando você vai recebendo algumas coisas, é posicionamento e você vai entendendo que é muito mais. É muito mais que a fisioterapia, né? Então, peço toda manhã realmente a sabedoria para atender, pra palavra sair, para fluir, pra pessoa entender a melhor maneira do que é o tratamento. E realmente tive a paciente, foi comigo inclusive na igreja um dia, e ela recebeu uma cura aí, e eu falei que a cura dela ainda é muito maior. Hoje ela já não tem mais praticamente dor de cabeça nenhuma, mas ela continua vindo a cada 15 dias para uma manutenção só. E passado mais ou menos uns meses que a gente já tava juntas, não tive muitos problemas, né? Desde emocionais, familiares, problemas com alguns tumores também, tudo mais. Chegou um dia eu faço depois as técnicas do aparelho, né? Das massagens, eu ponho no aparelho para relaxar no TENS, famoso choquinho da enxaqueca, da fisioterapia. E eu ponho ela no choquinho. E aí, Deus falou comigo naquele momento. E eu falei assim, eu fui sair da sala e eu voltei. Falei, posso te perguntar uma coisa? Ela falou, pode. Eu falei, ela tinha um tumor já tive vários tumorezinhos no rim e no seio também. Falei, você já pensou que você pode ser curada do câncer? Dos seus tumores sumirem? Ela falou, não. Nunca imaginei isso. Aí ela começou a falar, por que você tá falando isso? Eu falei, porque a gente tem conversado, a gente tem, né, se aberto aqui e tudo mais. E aí eu falei pra ela, a sua cura é muito maior do que esses problemas. Você só precisa buscar, acreditar e buscar. Busca esse sonho. Aí ela falou pra mim, aí ela começou a chorar, ela falou, eu não sei onde buscar. Não tenho ninguém comigo. Eu falei, não, você tem o maior de todos. Só não esquece disso. E naquele momento ela chorou muito, tudo mais, enfim. Aí foram um desenrolar de algumas sessões, naquele momento, muito forte. Aquilo, eu não sei, eu senti vontade de falar e eu falei pra ela, desculpa, mas eu senti vontade de falar, de chorar, vambora, e vai. E aí, num belo dia, aí ela foi comigo na igreja, ela foi um dia lá na Lagoinha, tem que receber, e recebeu. E aí ela me ligou triste, porque ela tinha feito um exame, e que ela ia ter que voltar no médico pra fazer uma nova cirurgia do seio. Porque apareceu uma coisa estranha no exame. Eu falei, uma coisa estranha o quê? Ela falou, não, o médico me falou uma coisa estranha. Eu falei, então a coisa estranha vai ser sua cura. Não é uma coisa que apareceu. E aberta, era uma cicatriz. O médico falou, você já operou? Ela não tinha mais nada ali. Então eu acho que o mover da dor de cabeça é muito além, entendeu? Então, e eu falo, vai atrás da sua busca, é só o começo. Eu já falei pra ela, é só o começo. Que linda. Então, eu acho que quando a gente sente, tem que falar. Não tem jeito. Não tenho muito papo na língua mesmo. Então, quando eu sentir, eu tenho que abrir a boca e falar. Eu já provei disso. Fiz uma reunião com ela. E tem me mostrado que dá certo. Então, vamos embora. Que venham só coisas boas, palavras boas. Então, a enxaqueca me trouxe isso. A enxaqueca me ajudou nisso. Me ajudou a ser mais sensível. Tem me ajudado a me cuidar dos meus problemas também. Lógico que tem problemas. Lógico que tem um leão por dia pra gente matar, né? Não matar, pelo amor de Deus, mas assim, né? Pra a gente enfrentar. Mas, tamo aí. Então, acreditar,
seguir, fé em Deus e deixar na mão dele. É isso. Eu não me preocupo mais. Você sabe. Aquela paz Exato. é maior. E é isso. Tem um grande propósito nas suas mãos, nas suas ungidas mãos por ele, como foi declarado pela Dona Maria lá atrás. Continua, tá, Rê? Persevere, acredite, vai muito mais. A gente quer continuar. Essa não vai ter. Eu falei com a doutora que a gente entende que não é apenas um episódio aqui, não foi apenas uma mensagem ou que ela gostou, não. A gente tá unindo aqui, mais uma vez, Deus não une pessoas, Deus une propósitos. A gente já tá com umas grandes ideias. A doutora inseriu já aqui algumas histórias de alguns pacientes. A gente tá com ideias de trazer mais histórias pra vocês. Clínica, não é fora das quatro paredes? Você vai pra clínica pegar os sonhos das pessoas pouquinho lá. Amém. Aí, ó. Já recebendo, a gente vai levar, a gente quer trazer história de pessoas através dessa bênção aqui de Deus, dessa pessoa maravilhosa. Graças a ele me conectou. Muito obrigado mais uma vez, doutora, tá bom? Obrigada a vocês. Prazer estar com você. Obrigada, pelo carinho, pelo acolhimento. E contar um pouquinho da história, né? Eu falei pra você que é difícil falar de mim, mas falar um pouquinho. Que bom que você remeteu sua memória, falou da sua família linda. Continue, um grande beijo pros Massaias. Obrigada, pessoal. Antes da gente finalizar, eu quero que você aqui, a gente sempre finaliza dessa forma. Você falou palavras lindas para as pessoas escutarem. O seu trabalho já é lindo, já é motivacional, já é de mudança de vida realmente. Como mudou a sua vida, tá mudando a vida de milhares de pessoas, vai mudar de milhões e assim vai. Quero que você olhe na lente daquelas câmeras ali e fale uma motivação, porque as pessoas nunca devem deixar de sonhar. Nunca deixem de sonhar e não deixem de acreditar, independente da sua dor, seja ela física, seja ela emocional, seja ela espiritual. Eu acho que a gente tem que ter fé e tem que sonhar sempre. Então você não precisa conviver com dor nenhuma. A gente tem que ir atrás e tem que viver da melhor maneira possível e não só conviver com a dor. Certo? É isso. Certo? Pegaram? Isso aí. Amém, Rei, que Deus te abençoe. Obrigada. Abençoe Tiago, Amém. Julinha, sua família, Dona Cecília, seu Antônio, um grande beijo. Tá bom? Espero que vocês gostem aqui. E estou à disposição, como eu falei pra vocês. Por favor, a gente vai... Vamos seguir. Quero esperar vocês lá na clínica. Tá gravado, anotado, já vamos. Tem o Dr. Marcelo também, que a gente... Pode trazer também. Lado esportivo, já tá postando vídeo, já tá conversando. Então tem muitas coisas boas pra trazer pra vocês aqui. Então, por favor, sigam a doutora Renata Massaia. Renata Massaia lá no Instagram. A gente vai colocar aqui na descrição as redes sociais dela. Do Instituto também, Instituto Massaia. Por favor, você precisa conhecer o trabalho desses maravilhosos, dos doutores Massaias. Vindo da Dona Cecília de São Antônio, né, parabéns para os seus filhos maravilhosos. Obrigada. Obrigado mais uma vez, foi muito bom estar aqui. Eu falo que Deus sempre entrega muito mais do que a gente imagina. Então é isso, pessoal. A descrição das nossas redes sociais está aí, tá? Da doutora Renata Massaia, do Instituto Massaia, do Denis, do ND10 Podcast, todas as redes. Da minha editora, minha videomaker, minha fotógrafa hoje também, tá aí na descrição. Desse estúdio maravilhoso, o Harmony House. Então é isso, pessoal. Continuem nos acompanhando. Esse episódio tem que chegar para muitas pessoas, aquela pessoa que você tem na sua família, o seu amigo que sente essas dores crônicas. Hoje nós estamos com a criadora, especialista nisso. Procurem muito ela. Assistem esse episódio, compartilhem esse episódio para as pessoas ouvirem o que foi dito aqui, por favor. Essa pessoa, ela precisa ser ouvida, precisa ser conhecida, não somente aqui no Brasil, mas no mundo inteiro, tá bom, pessoal? E é isso. Encerrando, com a graça de Deus, mais um episódio. Muito obrigado por você que esteve até aqui, tá? Coloca aqui, se você chegou até aqui, coloca aí nos comentários MESS no comentário, pra gente saber que você chegou até aqui. Depois compartilha com a gente o que você achou. E a gente sempre encerra daquela forma. Por favor, continuem perseverando e acreditando. E nunca deixe de sonhar. Grande beijo. Valeu! ND10 Podcast. Nunca deixe de sonhar.